Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um Vila Talk, mais um podcast aqui da nossa comunidade. E hoje com o tema Descobrindo a Geração Alfa. Eu sou Albert, pastor aqui da igreja. Estão aqui comigo Guilherme e Marcelo. Salve. Boa noite. E o nosso convidado dessa noite é o Mr. Éder. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, Éder, por atender o convite super prontamente, vindo diretamente de Campinas. Interior de Campinas, Interior. para a grande cidade de São Paulo. Exatamente. Com quantos habitantes já está Campinas? Já passou do milhão já. Já passou, né? Gigante, né? Uma mini São Paulo. É uma mini São Paulo. É uma mini São Paulo. Deve ser uma mini São Paulo. São Paulo tem quase 20 milhões. Né? Eu acho que vai demorar um pouquinho. Vamos pensar que ainda é uma mini São Paulo. É que São Paulo também é covardia também, né, mano? No mundo, né? Se a gente for olhar São Paulo... É que assim, deixou já de ser considerado interior Campinas há muito tempo, né? Já. É verdade. Já virou uma região metropolitana. Já tem há muito tempo. Mas muito obrigado por você estar aqui. E a melhor forma da gente começar é você falando um pouquinho de você, quem é você, né? A gente já bateu um papo, a gente já se conhece há algum tempo, mas eu acho muito legal você poder se apresentar e de antemão, muito obrigado você que já está acompanhando o nosso programa, vá preparando aí as suas perguntas, comentários, seus comentários. Deixa o like, como sempre, também. Isso, deixa o like, sempre serão muito bem-vindos. Compartilhar. Então, por favor, Éder, se apresente melhor pra gente. Vamos lá, eu sou o Éder, nasci aqui em Campinas, né? Cresci em Campinas. Minha formação é arquitetura, por incrível que pareça, me formei em arquitetura lá por volta de 2010, lá quando a geração Alfa estava nascendo ali. Eu tenho trabalhado na igreja já desde os meus 12 anos de idade, né? Então já vão fazer uns seus 20 e alguns anos ali que eu tenho trabalhado com o Ministério de Crianças na igreja, né? Então é legal porque eu tive essa experiência de poder ver essas gerações nascendo e acompanhando de perto ali na igreja, nessa questão da igreja em si, né? Ao longo dos anos eu comecei a procurar materiais curriculares para trabalhar na igreja com as crianças. Foi aí que eu acabei me envolvendo com o Pense Laranja, né? Que fui para os Estados Unidos em 2017 e com um casal brasileiro, Juliane e Renan, a gente resolveu trazer esse material para o Brasil. Em 2018 a gente traz o Pense Laranja para o Brasil oficialmente, com o primeiro currículo. Que nem era o nome Pense Laranja, nem né? é o nome Pense Laranja. Lá nos Estados Unidos é conhecido como Orange, né? Orange. E aí nós tivemos que fazer uma adaptação do nome, né? Pensa o brasileiro falando Orange, né? Não ia rolar muito. Então a gente trouxe Pense Laranja, que é a ideia de trabalhar a igreja e a família juntas, né? Então é aquela questão do vermelho representando a família, o amarelo representando a igreja. Então quando você tem amarelo e vermelho trabalhando juntos, você tem laranja. Então pensar laranja, pensar a igreja e famílias trabalhando juntas, né? Isso foi lá em meados de 2018. De lá para cá eu tenho trabalhado full time no Pense Laranja e também part time na igreja, né? Como líder. Que igreja é, Éder? É a igreja Pedra Angular em Campinas. Pedra Angular, é uma igreja não denominacional. Isso, legal. E de lá para cá a gente tem trabalhado e tem estado presente em muitos em questão de currículo das crianças, mas mais do que isso sobre como criar o currículo, né? O que é esse material, porque a ideia não é só trazer o material, mas entender que tipo de material nós estamos trazendo para o Brasil, né? Então eu tive a chance e a oportunidade de ir para os Estados Unidos, morei lá 5 meses, né, na Califórnia, e aí eu tive essa bagagem também internacional ali de entender um pouco outros contextos para poder trazer para o Brasil o currículo do Pense Laranja, né? Então, muito bom. De lá para cá, tenho trabalhado no Pense Laranja e tenho envolvido com os materiais, com as parcerias com as igrejas também. Legal. Para quem não sabe, aqui na nossa comunidade, comunidade presbiteriana Vila Lobos, nós já aplicamos esse currículo há 3 anos, né? Temos desenvolvido, tem sido uma experiência bem legal, né? A nossa galerinha da geração alfa está toda aprendendo já a partir desse currículo. Uma nova metodologia. E dessa metodologia tem sido bem significativo, desafiadora também, porque isso nos estimula como igreja, como departamento infantil. E aqui, inclusive, me permita já dar meus parabéns aí aos professores do nosso departamento infantil, da nossa... que investem na próxima geração, que investem na próxima geração, né?
Então tem sido, né, o Vila das Crianças, a gente chama aqui. A gente inclusive escolheu esse tema, né, justamente por conta que a gente teve o Dia das Crianças, né? Esse mês tem É o todo mês das crianças, né? esse mês tem toda uma estética de criança e a gente aqui na igreja a gente teve vários trabalhos assim muito legais com crianças. A gente teve a EBF esse ano que foi A sensacional. primeira EBF, nossa, foi assim. Nossa Legal. primeira EBF Ainda pós-pandemia, né? Vamos lembrar que é uma coisa Pós-pandemia pós-pandemia também, também, né? exatamente. Que é uma coisa que é um marco também, né? Porque- É verdade. Provavelmente não teve nas igrejas EBF na pandemia. De fato. Ou até ano passado também ainda não deveria. Não deve. para a realidade brasileira, acho que foi uma coisa bem assim, mais tranquila, né? Bastante, não teve muitos eventos E presenciais. parabéns para quem conseguiu fazer online, hein? Olha. Nossa, cara. E então, assim, a galera que trampa aqui com a gente, né, os professores são excelentes. Eu tenho um filhinho de 2 anos, vai fazer 13 essa semana aqui. Alfa total, né? Não, total. Enfim, a luta é grande lá. Mas a gente. quê? Mas como a gente acaba tendo filho, a gente acaba tendo que acompanhar o trabalho das pessoas aqui. E a gente vê que, tem gente muito esforçada aqui na igreja que está muito comprometida com as crianças. Não é verdade, legal. Jorge? Não, total, Verdade. total. A palavra é bem séria mesmo. A galera é 10, né? Com todo o pessoal da direção, o pessoal que está trabalhando nas áreas, a gente está muito feliz. É desafiador, a gente quer sempre melhorar, mas tem sido muito legal. A gente quer deixar aqui bem registrado os nossos parabéns aí pro pessoal. Verdade. Uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acabei te cortando no início da sua fala, peço até desculpa, mas é mais uma curiosidade. Você disse que foi você é o precursor de trazer o Penso Laranja para cá, é isso? Digamos que, paralelamente ao trabalho que eu fazia na minha igreja, eu também tinha uma igreja em Anápolis, que é o casal a Raquel e Alfredo, que usavam o material do Orange, né? Na época era Orange, Tá. lá em Goiás, né? Lá em Anápolis. Então a gente usava paralelamente, né? E hoje eles estão parte da equipe do Pense Laranja também com a gente, né? Então a gente usou paralelamente. Então, assim, os pioneiros foram aqui em Campinas e lá em Anápolis, né? Que começaram a utilizar esse material do Orange. Né? Pô, que top. E aí, lá em 2017, 2018, nós conseguimos as licenças para trazer oficialmente para o Brasil, no sentido de poder traduzir, porque a gente traduzia para uma igreja local, né, para uso local. Né? Então, lá em 2018, a gente começou a fazer a distribuição do material no Brasil. E lá no caso, quando você começou a se voluntariar, você começou como voluntário, correto? Sim, sim. Não tinha nada a ver com a sua profissão. Não tinha nada a ver com a profissão. Pensa, arquitetura... Essa era a minha curiosidade também. E de repente... Só que desde os 12 anos eu trabalhava no ministério com crianças na igreja. Né? Então, enquanto eu estava fazendo coisas da faculdade, chegava sexta-feira, sábado, eu estava traduzindo material para usar no domingo na igreja. Né? Então, eu lembro que minhas primeiras traduções eram feitas by Google, que não era bom, e dicionário naquela época. Aquele papel que a geração alfa acho que nem conhece, nem sabe mais. Se ele olhar na livraria, ele nem sabe o que é aquilo, né? Como funciona. É porque a nova geração pergunta pro celular, né? Pergunta pro Google. Pro Google, né? Então eu usava o dicionário e algumas coisas no Google, porque não tinha tradução maior do que uma frase naquela época, né? Então era traduzir na quinta-feira, na madrugada, para mandar para os voluntários na sexta para preparar para o domingo. Meu Né? Deus. Então foi uns anos assim bem de aventura mesmo. Quanto tempo faz que o Pense Laranja Tá no Brasil? já está no Brasil? Nós começamos em 2018, né? Então daria seus 5 anos, né? Já vamos colocar uns 5 anos. É né? novo, bem recente. É quase um baby boomer, né? É um baby boomer, né? Baby boomer não, desculpa, um alfa, né? Um alfa. É um É um alfa. alfa, né? Um alfa. Aliás, pessoas, vocês que viram o tema antes dessa conversa, descobrindo a geração alfa. Eu vou pedir aqui para o Éder explicar um pouco do que significa esse conceito e quais são as outras gerações, além da alfa, para a gente poder começar a falar dela, né? A alfa é a geração mais recente, né? A gente fala que a geração são períodos de tempo que são divididos de acordo com alguns acontecimentos, às vezes históricos, às vezes não históricos, mas que pode envolver questões sociais também, para definir essas divisões. Então, se a gente pegar uma das primeiras definições lá das gerações, começou lá para 1940 até 1960, que foi os baby boomers, que começou a fazer esses levantamentos, né? Começaram a identificar uma certa
tipo de comportamento. Então os baby boomers são aqueles pós-guerra que queriam que vamos crescer o mundo, vamos proliferar no mundo, vamos fazer as coisas crescerem, né? Eles tinham aquele espírito pós-guerra, né? Então esses eram os baby boomers. Por isso que chama Baby Boomers, né? Exatamente, Depois da guerra. Hoje os baby boomers têm qual faixa etária, mais ou menos? Em torno dos seus 70, 80 anos ali, né? Ah, Mais ou sim. menos. Né? Tá. E uma coisa importante para a gente entender é que, embora a gente fale lá dos 40 aos 60 anos, isso não é exato, tá? Quando a gente fala de geração, lembre-se que os anos não são exatos. Principalmente porque ele envolve questões sociais e questões de desenvolvimento. Então, algumas datas, por exemplo, para o brasileiro, vai ser 2, 3 anos à frente, 2, 3 anos isso atrás. que eu ia perguntar também. Né? Então, não é uma data exata, tipo Olimpíadas, né? Esse ano aconteceu isso. Né? Então, por essas questões. Até quando nós vamos avaliar qual geração que eu tô, quem fica na transição é meio difícil. Quem nasceu nesses anos de transição é um pouco mais complicado, porque vai depender de onde você vivia, o que você estava fazendo naquela época, qual era o seu contexto. E também tem as questões políticas do país também, Políticas né? do país. Porque, por mais que existiam muitos países que já estavam ali encaminhados ali depois da guerra, né? Ainda tinha muitos países com ditadura militar, muitos países com outros tipos de regimes. Exatamente. E isso também influencia muito. Influencia muito, né? Então, depois do Baby Boomers, lá no final da década de 60, a gente tem a geração X, que aí é essa pós-Baby Boomers, que já é uma outra geração que tem em torno lá dos seus 50 anos de idade, mais ou menos, 50, 60 anos ali, né? Então, esse já é uma geração que ainda vive uma geração um pouco hierárquica, ela tem um pouco de hierarquia na sua essência de viver o cotidiano. É uma geração que valoriza o trabalho, aquela coisa da carteira assinada, de longas datas nessa empresa, valoriza seu histórico. Estabilidade no trabalho. Estabilidade no trabalho. O FGTS, né? O Aquele FGTS, né? Então... Para fazer financiamento da casa própria. Exato. É aquela geração que pergunta se você não vai prestar um concurso público. Eu senti uma certa essa alfinetada, fala, né? Sua mãe não tá aqui para se defender, tá bom? Ela tá assistindo. Ela tá assistindo. Coloca nos comentários, por gentileza. Nossa, mas Ela o seu vai primo dar tá uma- ganhando ela, bem, ela né? já deu um alô aqui, já. A Arlene já deu um alô aí? Coloca ali nos comentários ali que a gente está acompanhando. Né? Então, essas são a geração X, né? Ela é mais estruturada ali, um pouco mais... Não tanto quanto o Baby Boomer, mas já existe um pouco mais. Né? E logo depois dessa geração X, vem a geração Y. E aqui começa a agilizar um pouquinho mais, porque agora a gente está falando da geração que veio depois da década de 60, então a gente está falando A gente tá rindo porque ele levantou a mão quando você falou Ele Y. levantou a mão, geração Y, né? Mas Tem Né? faltou, Né? Desculpa. E aí, quando a gente começa a falar dessa geração Y, eles vão começar lá pelos anos de década de 80, né? E ela vai até mais ou menos 95. Que aí começa a chegar a minha geração. 95? Até 95. Caramba. Né? Só que aí eles dividiram essa geração porque já tinham mais estudiosos, já tinham mais pessoas estudando as gerações, então eles definem como os millennials, né, ali, ou então os tardios ou os que foram os early, né, aqueles que foram os primários ali. Em relação à tecnologia. A tecnologia, né? Então, até a própria desenvolvimento. Então, tem uns que eles consideram que desenvolveram muito cedo e outros mais tarde. No Brasil, eu considero que a geração Y veio um pouco mais tarde. Ninguém teve acesso ao computador como nos Estados Unidos. É verdade. Então, se um dos O diferenciais... meu primeiro computador, os PCs, né? Windows 98. Não, foi antes. Foi antes, antes. Não, gente, mas eu não peguei essa época. Tinha os DOS, né? Tinha os DOS. Mas o meu primeiro computador eu comprei no ano 2000. Que foi pra casa, né? Começou o Windows, começou a ir Não, pra casa. 2000 já é o Windows Mais ME, robusto, né? Windows ME. Mas antes teve os 94, né? Milênio. Teve o Windows 94, né? Pode Que ainda crer. foi Teve uma coisa que já 94. pra casa. Já Teve era um Windows que nem tinha mouse, teve uns Windows que, nossa, era E aí a tem toda tela aquela questão preta, da né? Apple, né? A Apple ali começando a surgir para ir pro computador pra Internet casa. de escada. A internet de escada. Então, os millennials ali, que são a geração Y, que é a nossa geração ali que está com os 30 anos e tal, foi uma geração que começou a acelerar o processo. Porque com a chegada da internet, a informação se dá numa outra velocidade. Tudo se dá de uma forma diferente nesse período. Então, tudo que a gente tem de informação não é mais aquele tempo que levava antes. As universidades começam a se conversar, né, com os grandes computadores nas universidades. Então, começa primeiro os computadores nas universidades. Né? Então, quem tinha acesso às universidades tinha acesso à informática. Depois foi para as empresas. E depois foi para os lares.
Então, É verdade. esse avanço dessa tecnologia foi que começou a ditar um pouco a geração Y. A geração X começou a ter acesso ao computador nessa época também. Só que eles tinham que ir naqueles cursos de Windows e tudo mais, Não né? foi o meu caso. Pra usar, né? Não, mas não foi. É verdade. Então- Não foi o meu caso. Eu aprendi sozinho, eu sou autodidata. Ele é quase um Y ali, né? Ele é quase um Y ali, né? Mas naquela época tinha muito daqueles cursos de datilografia, lembra? Aquela coisa de usar Nossa, essa é datilografia, verdade. tá vendo? Mas esse até eu fiz, eu acho. Acho que até eu E é fiz. engraçado você Curso ver. de digitação também. eu fiz Vamos também. guardar isso porque isso vai se referir muito depois na geração alfa. Quando você colocava uma geração X em frente a um teclado, eles morriam de medo de teclar coisas. Na hora de É, teclar, eles verdade. tinham medo dos comandos que eles iam dar, né? Quebrar? De quebrar, de quão frágil era Ou do aquela que tecnologia, ia o que era acontecer aquilo. depois, né? Né? Quando você pega uma geração X utilizando hoje, por exemplo, um computador, minha mãe, por exemplo, ela quando vai usar o iPad, filho, eu posso clicar aqui, eu posso entrar aqui, eu posso fazer isso. Isso é um pouco da geração X. Os baby boomers quase não acessam. Né? Ainda eles começaram agora com os netos, que é a geração alfa, que passam tempo com eles, introduzindo para eles. Porque a geração Y não tem paciência com a geração baby boomer para ensiná-los. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Isso é uma coisa importante. Né? Então, nessa estruturação ali da geração Y, foi uma geração importantíssima para esse todo avanço que a gente está tendo hoje. Então, não que as outras não tenham tido sua importância, elas tiveram. Mas a gente tem um boom de avanço de velocidade ali enorme na geração Y. Né? E que nos leva para a geração depois Z. Nossa geração ela foi uma geração que tudo ainda era na rua, brincava na rua, fazia as coisas na rua. E ainda, às vezes, à noite, a mãe falava, pode usar a internet de escada que é mais barato, né? É verdade. Então, você não usava durante o dia horário comercial a internet. É verdade. Porque ou sua mãe ligava e falava, tu vou ligar pra sua tia, eu vou ligar pra sua avó, desliga essa internet, né? Era aquela negociação. A época E do com a geração, telefone, velho. Nossa. com a geração Z, você já tem uma internet que não é a discada. Muitos nem reconhecem, mas geração Z você não vê aquele barulhinho da internet conectando, eles nem sabem o que é, né? Um Isso é CD, outra coisa, né? CD, Internet de escada, hein? Internet de escada Então é é outra coisa. E aí essa geração começa a participar da internet de uma forma diferente, que é a Y. A Z ela já começa a ter uma internet que é de banda larga. Né? A velocidade aumenta mais ainda. Então você começa a ver vídeos na internet. O YouTube começa a tomar um caminho assim, nunca visto antes. Então você começa a ver vídeos no YouTube. Né? Então, os primeiros vídeos do YouTube eram os mais bobinhos da vida, lembra? Era do dança do hipopótamo cantando In The Jungle, lembra? Era aquele lá. Era exatamente, esses eram os primeiros vídeos compartilhados. Né? E vídeo de gato, exatamente. Muito vídeo de animais ali, né? E eram vídeos muito curtos, porque não tinha câmera suficiente para fazer essas gravações. Né? Você acompanhava muitos vídeos internacionais, isso deu uma internacionalização do conteúdo que nós temos muito grande, porque qual brasileiro que tinha uma câmera para jogar pro computador para poder colocar no YouTube? E no começo do YouTube também tinha esses vídeos internacionais, às vezes vinha... você não sabia fazer alguma coisa e não tinha, às vezes, esses tutoriais que tem hoje. Você consegue fazer tudo pelo YouTube. Só, naquela época só tinha em inglês. Aí você tinha que ver em inglês. E aí você começa a ver que a geração Z já tem uma proximidade com o inglês muito grande. Aí começa a questão do internacional, globalizado, começa a tomar uma forma muito grande ali, né? Então a nossa geração Y, mas mais na Z, vê o mundo de forma global. A casa dele é onde eu estou. Não tem mais a coisa da geração X. Cadê sua casa própria, no seu endereço fiscal ali? Não tem. A geração nova, ela vem no Airbnb. Eles se planejam morar em Airbnb no resto do mundo, né? A Z, né? A Y, Z já está indo para essa coisa Porque nova. de fato é um cidadão do mundo. É um cidadão do mundo. Né? Que a geração X não se vê como cidadão do mundo. Né? Ele não se vê. Sim. Ele se vê como cidadão daquele bairro, daquela casa, daquele muito local. Bairrista, né? Bairrista, exato. E por causa da X, a Y também tem alguns medos desses. Né? Exatamente. Exatamente. E lembra que é uma transição, né? Uma transição. Mas, então algumas coisas de pensamentos ainda pode ser da geração passada. Essa da geração Z para a geração X, né? Alguns colocam a geração Z até como antes de 95. Porque tem essa diferença também, né? Que às vezes nos Estados Unidos talvez tenha sido um pouco antes, né? Por exemplo, se você for pro interior do Brasil mesmo, a geração alfa talvez nem nasceu ainda. Já parou pra pensar?
Eita. É porque se é uma questão tecnológica, que então, tem uma facilidade, de acesso e tudo mais, é verdade. Tem algumas a localização regiões vai, de alguma maneira, empurrar a influenciar. barra para frente ou para trás. Isso mesmo. Lógico que hoje com a globalização você tem uma homogeneidade maior. Né? Então hoje você teve um lançamento da Apple lá, daqui a alguns meses o equipamento chegou aqui. Teve um lançamento de uma informação lá do outro lado do mundo, em alguns minutos ou no mesmo time, você está tendo aqui. Lançamento de filmes, como a gente vê hoje, né? Lançamentos globais, né? Que é meia-noite, tá todo mundo lá no cinema assistindo filme juntos, né? Uma coisa que você não imaginava isso antes, né? E aí o final da geração Z se dá ali no final de 2012 a 2015. Né? Então em 2012 até uns 2015 é o final da Z. E aí a gente começa a falar ali entre 2010 como uma média do que é a geração alfa. Certo. É assim o término, né? O declínio da geração Z para o início da próxima. Que é efetivamente a geração que nasce totalmente imersa na tecnologia. Na tecnologia, né? É a geração que os pais colocam o celular, o barulho Para criar. para as Para crianças fazer dormirem. a criança dormir. Exato. Conheço. Exato. Conheço. E é engraçado a gente Isso, pensar isso. quem criou esse termo, né? Geração alfa. Por que alfa, né? Tipo, na nomenclatura, um dos estudiosos sobre gerações, ele é um australiano, chama Mark McGrail, alguma coisa assim, um australiano. E ele procura fazer essas pesquisas, né? Em um dos seus dessas pesquisas online, ele falou qual que deveria ser essa próxima geração. E no alfabeto grego, a última letra é a Z. Depois do Z você tem alfa. E é uma das coisas que ele fala que vai começar um novo ciclo. A geração alfa vem para trazer um novo ciclo para as gerações. Né? Então, por isso que tem essa questão do alfa, né? Dessa geração ser alfa, por relação à nomenclatura que vai ser uma geração que vai trazer nova. Sem antes saber, lá em 2010, eu acho que ele não tinha ideia da pandemia que estava por vir. É verdade. Que também foi um marco. Que foi um marco, né, porque agora a gente já divisório. tem algo, basicamente, como uma pandemia, né? Não foi uma guerra, mas foi uma pandemia ali, que marca uma transição sobre as crianças que nasceram na geração alfa. Você vai falar, as crianças que nasceram durante a pandemia. Os filhos da pandemia. Nossa. Dá até um arrepio aqui. E é uma coisa que a horrível. gente Mas tem que lembrar sobre o que a gente vai conversar aqui, né? O Tim Elmore, ele sempre... Tim Elmore é um cara que fundou uma organização que chama Growing Leaders, e eles estudam gerações, principalmente na área de liderança. Então, novos líderes para a próxima geração. O que um adolescente pode desenvolver para ser um bom líder daqui a alguns anos, né? E ele estuda muito sobre geração. E uma das coisas que ele comenta é, tudo que nós falamos sobre geração alfa é como se você estivesse vendo um bolo no forno lá, né, que está crescendo e você está fazendo anotações. Mas você não sabe o próximo passo exato do que está acontecendo, porque está em movimento. Isso é uma coisa... Você colocou ingredientes que normalmente você não tinha. E você está vendo o crescimento do crescer. bolo. E uma das coisas que a gente tem que entender é não tem bibliografia totalmente completa. Se uma bibliografia falar, porque esse aqui é o livro da geração alfa, não é. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é como se escrevesse a lápis as informações, porque elas podem ser apagadas e reescritas a qualquer momento sobre o desenvolvimento dessa geração. Então, a alfa é uma geração que ela está em desenvolvimento. Então, diz os estudiosos que ela vai se dar até 2025. Né? Mas a gente não sabe o que está por vir nos próximos anos ali, né? Para atrasar, antecipar ou fazer alguma coisa com essa geração. Né? Mas diz os dados ali em 2025. Antes da gente continuar, eu acho que seria legal a gente já dar um toque nos nossos... Dá um olá. quem está acompanhando, falar alguma coisa e já deixar... Eu já tenho uma pergunta aqui engatilhada aqui já. Tá bom. Eu tinha várias também, mas eu perdi minha bolsa. Atenção, senhores de achados Boa, perdidos, por gentileza. Por favor, onde Tinha está? umas perguntas interessantes, cara. Eu pensei lá em casa, falei, nossa, pergunta... Bom, se foi você que pensou, você vai lembrar. Você não me conhece direito, Albert, não é possível. Não. Ok, vamos lá aos nossos internautas. Vamos lá. A Osana aqui tá online. Eu vou ler os boa noites primeiro. Ok. O Jorge mandou aqui um boa noite, igreja, amigos. Bem-vindo, Jorge. Roberta Kelly. Eu não conheço a Roberta Kelly. A Roberta, ela é alguém que está junto com a sua família frequentando faz pouco tempo, não faz muito tempo aqui a comunidade. Tem um dos filhos que frequenta aqui o nosso Vila das Crianças. Seja bem-vinda ao nosso talk. A Fernanda Brugin. E aí, Fê, boa noite. Tati tá por aqui. A Mari, sempre por aqui também, esposa do Marcelo. Minha digníssima.
Silvana Leia, a família Calderoni. Ó, tem bastante pais e mães aqui. Uau! Na Legal. verdade, vai ter informações legais. Eu acho que a gente vai passar bastante informação prática ali também. Vai ser legal. Tem a Cabertuso. Eu não conheço a Cabertuso, não sei. Também não. Enfim, bem-vinda também. Noemi. É Noemi. Ah, tá. E aí, Eu Noemi? quero agradecer o convite, porque a Noemi que nos conduziu a Exatamente, esse convite. ela que né? indicou. Então, Noemi, muito obrigado pela indicação. Né? Valeu. Arlene Celeste, boa noite, mãe. Esperamos bastante a participação sua, Arlene, aqui. Exatamente. Silvana Reni, Antonieri que tá por aqui, Ana Cristina, Cris, a Sara, que entra com o codinome Aventuras da Rê, mas agora a gente sabe que é Sara. Thaís, eita coisa boa, benção demais. Benção demais, Éder, você ter trazido esse material pro Brasil. Deus te abençoe. Thaís também é professora também Uau, aqui exato. Sim, da legal. escolinha. Arlene comenta aqui, ó, Pense Laranja é um método muito criativo. A Leia também reforça, muito bom esse material. Karina Cortat. Karina Cortá, lá da Califórnia, ou do Brasil ou do aeroporto. Olha Não sei que onde você tá legal. agora, Karina, Fala onde você tá, Karina. manda aí uma localização. Porque eu espero que você esteja na Califórnia, será a nossa primeira... Internacional, participante internacional. Por favor, esteja na Califórnia. A Noemi fala aqui, olá queridos, muito legal revê-los. A Cris comentou, muito eu acho que ela tá comentando quando a gente tava falando das gerações. das gerações. Agora eu não sei qual geração que ela tá falando. A Ana, a Cris. A Cris. Pô, eu não vou falar, não. Melhor não, melhor não. Deixa que ela mesma, se A ela Sara quiser. também, sou dessas. KKKK. Minha mãe também, eu sou dessa época aí, então, ó, não sei. É só enquadrar ali. Ó. Exatamente, vocês estão Meu falando aí, ó. Deus do céu. Um comentário aqui, ó. O Éder sempre esteve inserido nas questões mais voltadas para crianças. O trabalho final de graduação dele foi uma escola de ensino infantil. Exatamente. Sou fã dele. Parabéns pelo trabalho. Pense Laranja, Éder. Foi a K. Bertuzza. Ah, Kátia! Arquiteta. Kátia, Isso. um abração, Kátia. Ela fez faculdade comigo. Oh, que da hora. Ah, olha só que Fez legal. faculdade comigo. Meu trabalho de graduação foi uma escola para pré-escolares. Que da hora. Né? Então, E aí, como que foi essa experiência? foi bem legal, porque era uma coisa que ninguém costumava fazer. O pessoal fazia escola para ensino fundamental e tudo mais, né? Então eu tive que dar uma pesquisada sobre o que era o ensino na pré-escola e desenvolver uma escola que funcionasse para um ensino diferenciado para aquela faixa etária. Então, como eles podiam ter acesso à natureza, podia ter acesso a questões lúdicas, criativas, dentro do espaço da escola, né? Então, como que você podia criar uma escola que respondesse de forma arquitetônica para essas necessidades que ela tinha, né? Show. Esse trabalho Muito tá legal. disponível na internet ou não? Cara, na época dos Ys lá não É, tinha assim, tão disponível, não é muito... Acho que se estiver na biblioteca da universidade, deve ter lá o trabalho final. Entendi. Mas muito bom esse trabalho aí, muito legal. Legal mesmo. Ideia Ó, o Jorge sensacional. comentou aqui, ó. Éder, depois da guerra, o digital e as consequências culturais é o principal critério das divisões ou há outros caracteres econômicos, sociais, etc. E se propõe que continue assim no futuro? Ah, sim. Sempre as questões das gerações, elas não vão só trabalhar com questões da tecnologia. Esse é um grande fator que chama atenção. Mas questões sociais, políticas, questões humanitárias ou até de saúde, que nem a própria pandemia, levam em consideração esses fatos como a sociedade está se desenvolvendo. A sociedade não é feita só pela tecnologia. Embora ela seja uma ferramenta, outros fatores estão sendo levados em consideração hoje para levar em consideração como a sociedade se desenvolve. Né? Então, a sociedade... Até a questão de emissões de gases, né? Questões que nem- sustentáveis, né? Sustentáveis, Sustentabilidade, né? isso Por exemplo, mesmo. acabou entrando em pauta também. Então, tem N fatores que vão aparecendo sobre como a próxima geração se identifica. Então, tem questões que talvez a gente nem comenta agora, mas o espaço. Talvez a próxima geração depois da Alpha venha estudar questões espaciais, sobre o cara da Tesla lá, o o Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Ele Jeff quer levar Bezos. Jeff Bezos. Estão falando sobre questões espaciais. Não é uma questão que nem a Z está falando, mas quem sabe na Alpha para frente não venha questões sobre não mais a nossa Terra, mas a Terra lá fora, as estações espaciais e coisa e tal. E é interessante porque... Isso é de Deus, Albert?
Já leva ali, né? Já vamos aproveitar aqui a consultoria já, né? Já vamos Mas ter daí pra mim é teoria da conspiração. É coisa dos Illuminati isso aí. É. Cara, na verdade, assim, agora uma pergunta séria, né? Né? O outro não tá nem conseguindo Ele não tá respirar aqui, conseguindo ó. nem Não consegue nem respirar agora. Uma pergunta séria essa informação que você está trazendo, Éder, ela primeiro faz com que nós estejamos, né, meros mortais, com as mãos atadas. Não sou eu quem diz que geração faz ou deixa de fazer. Exato. Então eu me subordino àquilo que é dito. E isso para a igreja é um grande desafio, que é um desafio cultural. Como é que, enquanto transformações culturais, a gente vai lidar, né? Exato. Então, a minha pergunta diante disso é a seguinte. Você vai falar daqui a pouco, trazer para a gente algumas características dessa geração, né, da geração alfa, mas como nós, das gerações Anteriores, vamos lidar com isso? E eu vou justificar minha pergunta. Quando a gente começou o projeto de plantação aqui da igreja, a gente sempre falou e continuamos falando que estamos plantando uma igreja para os nossos filhos. Ou, no caso, eu dizia isso quando eles não tinham, quando Marcelo não tinha filhos ainda, né? Quando eu não era avô, meu filho também, o meu outro filho não era pai, e outros aqui não eram pais, né? Os líderes da igreja não eram pais, e eu falava assim para eles: estamos plantando uma igreja para a próxima geração. E ela não tinha nem nome quando a gente começou a pensar nisso, né? Ou já tinha, a gente não tinha, porque o nosso primeiro culto foi em 2011, a gente está falando que a geração alfa é 2010, 2011 em diante. Como é que a gente faz isso, cara? Como é que a gente tem as lida? ferramentas que está com a geração passada. Né? Exatamente. Você tá com as ferramentas passadas. Eu acho que isso é meio que, entre aspas, orgânico que acontece. Né? Por exemplo, você vê com a pandemia. Todo mundo teve que adaptar com a pandemia. Quem não adaptou, não sobreviveu. As lojas que não vendiam via WhatsApp, no dia seguinte estavam vendendo no WhatsApp. As lojas que não vendiam online tiveram. As igrejas que não tinham culto online começaram a fazer nos seus modus operantes cultos online para sobreviver. Na marra. Na marra. Até os produtores mais de casa, né? Tipo, o cara que vendia marmita na rua. Tiveram que se adaptar. Todos tiveram que se adaptar. Então, essa adaptação de gerações, ela é necessária para a sobrevivência da própria comunidade do que você está fazendo. Quem não resolveu, não vou vender pelo WhatsApp, não vou vender pela internet. Durante os 2 anos, Sofreu. não conseguiu sobreviver. Muitos fecharam, muitos saíram, muitos não estão mais vivos, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque não sobreviveram a essas questões do que está do novo, né, dessa questão do novo. Né? Já teve pandemia no mundo. Não tinha o iFood, não tinha nada disso. Eles sobreviveram, mas eram outros modus operantes. Né? Com as ferramentas agora dadas... mas por que nós não vamos fazer com as ferramentas dadas? Né? Então, essa questão sobre a tecnologia, para a igreja você vê como é interessante. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem tinha projetor na igreja era quase como um pecado, você ter um projetor na igreja. Né? Não tinha projetor na igreja. Hoje, que igreja que você vai que não tem um projetor? Uma televisão, alguma coisa assim. Então, as ferramentas, elas acabam sendo incorporadas no dia a dia. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Quando a gente vai falar da geração alfa, é uma geração que nasceu com a ferramenta que a gente mais achava incrível, já parece que dentro da barriga ela já está sabendo a ferramenta que ela vai ter que usar quando sair. Tem uma coisa interessante, o Tim Elmore conta uma experiência da neta dele, que a filha comprou um livro, né, de uma capa dura, né, e deu para a criança. E o livro de crianças de pequenininha, de 3, 4 anos, é aqueles bem durinho, né, e entregou na mão dela. A criança, o que ela fez com a capa? Ela começou a passar o dedo na capa, achando que era uma tela, que era duro. Ué, tem toda a definição. É colorido, é duro e parece minha tela de desenho. Quando ela viu aquilo, ela imaginou que ela podia ficar passando o dedo para tentar movimentar e criar algum movimento. Não sei se eu acho legal, só tenho pena. Né? Mas é o novo modo de operar dela. Né? Ela está num outro sistema. É como você pegar o antigo MS-DOS e falar, olha...
Não, agora você vai ter que usar o DOS para criança. Acessa a internet, vai. Acessa o Facebook. Se você pegar o pelo MS-DOS e falar para DOS. você, usa a internet no MS-DOS. Você vai falar sabe. para ela, você tá maluco? Não, é a mesma coisa uma criança quando olha para um livro que é capa dura e não tem movimentos de touch ali do jeito que você tá falando. Como assim? Já existe touch. Hoje os livros são e-books. Né? Então isso é uma das coisas até das empresas que produzem conteúdos físicos que eles se questionam, porque vai ser quase como disco. Quem compra disco? Aqueles que gostam de reviver o passado ali, gostam de estar naquela antigo modo. Ou colecionador. Ou colecionador. Mas Você vê hoje... isso como um problema ou não necessariamente? Não necessariamente, porque é uma linguagem nova. Né? Hoje, por exemplo, quem que guarda uma fita numa cassete para ouvir um CD, uma música? Ninguém. E é um problema? Não é um problema. Né? O modo de você ouvir música hoje, você não tem nem a caixinha de som mais ali, como era antigamente, a JBL do geração YZ ali, né? Hoje o que é? Alexa, toca uma música para mim. Que é uma nova forma de entregar também o mundo para a nova geração. A nova geração... Até os DVDs, né, de filmes, que antes era super legal você colocar Specs, na estante, né, de DVDs, né? Lembra? eu Temporadas tenho- Smallville, né? Assim, eu tenho Smallville alguns. abria Eu tenho ali. do Batman do Nolan, e tenho o do... que a Mari tem, é do Tim Burton. Piratas do Caribe? Não, é uma coleção do Tim Burton lá. E aí é super legal. Só que aí, agora a gente entra no Disney Plus e tá tudo lá. Tá tudo lá. Tem todo lá, tem todos os Aí filmes você da olha pra sua Marvel. coleção e você fala, pera Por que lá, que eu tenho por que isso, tem mano? Você vai viajar, você vai levar... Eu lembro quando a gente ia viajar pra casa do amigo, você queria levar o DVD. Você tinha que Exatamente, escolher qual DVD vai exatamente. levar pra praia, né? Ah, então você tinha essas limitações. E uma das coisas pra gente lembrar é, hoje, quase que 90% da geração alfa tem acesso a informação digital, iPads ou pelo menos tela screens, nem que seja no smartphone. Mas isso no... Agora, quando a No gente Brasil fala de ou geração, no mundo? a gente fala mundo, mas é aquilo que eu falei. Tem regiões no Brasil que lógico. não é essa a realidade. Né? Mas Eu no ouvi todo, uma fala hoje no YouTube de eu não vou lembrar o nome da youtuber que comentou, mas ela comentou justamente sobre isso. Falou assim, olha, a minha filha não saiu das fraldas, mas já sabe mexer no celular e no o meu tablet. também sabe um pouquinho. O meu também sabe um pouquinho. O meu vai fazer 3 anos agora, ele sabe qual que é o botão que vai pro YouTube. e aí a gente volta naquela coisa que eu comentei lá atrás do Baby Boomers e Geração X. Lembra quando eles iam começar a mexer no computador, o medo que eles tinham da tecnologia? É totalmente diferente a aproximação da nova geração com a tecnologia. Elas são nativas tecnológicas. Né? Elas parecem que já sabem mexer no celular, no iPad. É uma geração que nasceu com os iPads. Então o iPad, a primeira geração de iPad começa a nascer ali com eles, com a geração do Alpha. Então é uma ferramenta que nasceu junto com eles para eles. Né? Então eles têm um modo de ver o mundo diferente da gente. Não adianta a gente falar, não, isso aqui está errado ou está certo. É a nova forma de eles viverem o mundo. A mesma forma aconteceu com os Baby Boomers, quando eles olharam a tecnologia chegando. Hoje a geração Y olha pros alfas da mesma forma que eles olhavam pra gente. Né? Cara, isso é louco, porque a gente, isso interfere em todo o processo educacional. Todo. E a gente precisa considerar isso. E a questão é, a gente está falando de uma comunidade cristã, né? Histórica, tradicional, e eu não estou falando tradicional do ponto de vista religioso, tradicional pentecostal, estou falando assim, a igreja existe desde, né? E a gente vem num processo, e esses processos são diferentes de acordo com a sua localização. Exato. Então você está em São Paulo, como não é o nosso caso, então a gente consegue falar isso, mas de repente você vai para uma cidadezinha do interior do Nordeste, é outra realidade. Exato. E tudo mais, né? Então, pensando aqui, obviamente, na gente que está numa grande cidade, Nesse né? desenvolvimento. Aham. Né? Up to date, né? Update. Tem uma coisa que o... O que é up-to-date? Atualizado, né? atualizado. Atualizado. Tem uma fala do Tim Elmore que é muito interessante. Ele fala que o tablet hoje é o pacificador. Hoje o pai vai no restaurante, a criança começou a falar qualquer coisa que me incomodou, o que o pai faz? Celular, tablet na mão da criança e fala, se vira aí. E antigamente não. Antes você estava no restaurante com seu pai e os você amigos que faz dele... isso? Não, eu faço. Não, às vezes. Não, faz ou não faz? Não, o moleque não para.
falando. Mas Não tem como. Quando você dá o celular pra ele entra num estágio que dá pra você fazer outras coisas na vida. Agora você pensa, na sua geração, a criança estava na mesa de jantar, não se comportava. O que você fazia? Verdade, cara, é maldade. Eu mandava, bate, fica quieto, Fica moleque. quieto, já. É que hoje não bate, né? Hoje não. Então, é uma Não. outra forma também de Não como bate. você... E eu não tô fazendo uma crítica, tá? É só um comentário. Só um comentário, Talvez a gente não precise entrar nesse mérito também. Aliás, Então- qual que é a sua opinião sobre isso? Fala assim, quando eu tiver meu filho, eu te fala, respondo. exato. Ó, te lembrei dessa aí. Boa. Você que é a favor da palmada? Comente aí, sou a favor da palmada. Ou não sou a favor da Ou palmada. não sou a favor, Com exatamente. certeza a gente vai ver a diferença de gerações nesses comentários. E aí entra uma coisa interessante, porque a geração Baby Boomer não acessava a tecnologia porque a geração Y e X não tem paciência para explicá-la. Mas quando você vê a geração Alpha nascendo totalmente nativa à tecnologia, eles ensinam seus avós e passam tempo com os avós. Vovô é assim que mexe, vovô é assim que faz. Então você começa a ver a geração lá, os Baby Boomers, conectando. Né? Então você começa a ver uma relação que não tinha. E tem um interesse dessa própria geração em aprender para Pra se ele conectar. interagir mais, se conectar, interagir mais com essa geração também. Com os seus netos ou bisnetos. Minha mãe, ela deve estar assistindo, então um beijo para ela, sempre assiste. Mas ela já quis se interessar em dar o videozinho pro Miguel ver, porque é bonitinho ver ele ver, não sei o que. Aí ela instalou o aplicativo, não sei o que. E aí entra numa outra coisa. O Netflix hoje é o novo playground. Também tem essa. Antigamente as crianças brincavam em parquinhos, você ia pro bairro, pra rua. Até no playground era uma coisa comum. Hoje as crianças, o playground delas é o Netflix. Elas brincam no Netflix, elas fazem coisas na TV, no Disney Plus, elas fazem coisas ali sentadas no sofá, deitadas, onde quer. Outro dia eu estava acompanhando umas crianças e tinham 3 crianças. As 3 estavam assistindo Netflix. E elas Mas no estavam mesmo local? no mesmo local. Não é uma coisa que era impensável na geração Y, até um pouco da Z, crianças interagiam com elas. E isso é um pouco que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, que a gente pode falar um pouquinho, que é a questão de... Isso é muito bom, a tecnologia é muito boa, mas Existe um limite. existe né? um limite. As crianças precisam interagir. Tem estudos que não estão concluídos, mas porque são coisas novas, mas dizem que com o surgimento das redes sociais, dos touches e do tempo de internet maior na convivência das crianças e adolescentes, começou a aumentar o número de crianças e adolescentes depressivos, com estresse alto, coisas que não existiam. Esses diagnósticos estão relacionados com essa imersão. Imersão descontrolada. Mas também tem a questão da quantidade de informação também, né? Exatamente. Que ela Sim. recebe e ao mesmo tempo ela tem que lidar com essa informação de uma maneira muito Pensa assim, uma rápida, criança né? na idade hoje de 10 a 12 anos, ela tem a mesma informação basicamente da época dos faraós, que queria viver a vida inteira, né? A vida inteira de um faraó ali em 10, 12 anos de idade. Que doideira. Já parou pra pensar que a informação é muita informação? E isso gera até estresse em nós. Você já parou pra pensar que quando você olha muito o Instagram, qualquer fonte de informação, te gera uma angústia por dentro, um estresse por dentro? Estudiosos falam que o máximo de tela que alguém poderia consumir de modo saudável seria 2 horas por dia. Nossa. Então a sociedade toda tá perdida. E é o que está acontecendo hoje. Hoje os níveis de estresse estão descontrolados, os níveis de ansiedade estão descontrolados, e isso em qualquer meio. Não precisa... E onde o estresse está menor? Não. Onde o estresse está menor? Acho Em que a áreas Tom que quer são- falar, né? Você quer Uma fazer uma pergunta. pergunta? Vou perguntar uma pergunta pro Éder. Éder, eu fico vendo hoje que é muito descontrolado, né, que é o que você está falando, esse acesso da criança à internet, à televisão, e a criança está num momento, a gente está vivendo um momento assim, que a criança hoje, ela não tem uma ligação familiar, né? E eu, Antonielli, assim, com a pouca informação que eu tenho, eu não vejo hoje a maneira como a coisa está andando, que ela está tão descontrolada. Nada contra, tá, Má? Mas, por exemplo, a geração do Marcelo, por exemplo, quando ele vira e fala que, tipo, ele dá pro filho dele acalmar. É ele e outro... Mas é isso, Lexotan, filho. Aí a questão... Que entra numa outra questão. Exato. A questão é assim, que hoje eu não vejo como... eu não consigo enxergar hoje um caminho que leve isso a uma mudança. Para essa criança voltar a ter esse contato familiar,
ela sair desse isolamento, ela passar a ter uma vida social. Eu não vejo hoje que tem alguns trabalhos que estão sendo feitos, mas muito pouco. E aí eu fico imaginando assim, o que vem pelo futuro, sabe? Como vai ser essa geração? Porque vai ser uma geração muito problemática. Vão ser crianças com muitos problemas, famílias com muitos problemas. Lembrando que toda geração tem aquele seu lado bom e seu lado ruim, seu lado obscuro da lua ali, né? Aquele lado obscuro. Então, quando a gente está falando sobre esse tipo de desenvolvimento, é exatamente sobre esse lado obscuro que está acontecendo. Assim como, por exemplo, teve as tecnologias, a própria industrialização trouxe questões obscuras para a sociedade, de trabalho, de força de trabalho e tudo mais, a própria questão da tecnologia traz isso também consigo. Então, quando você tem uma criança ali se desenvolvendo em casa, como você está desenvolvendo essa criança? Né? Então, o pai precisa entender que o tecnológico é muito bom, lá na frente, no trabalho, vai ser muito bom. Mas tem uma questão interna dela e de necessidade de relacionamento que é importantíssima. E nós hoje estamos tendo problemas, porque hoje a criança ela está disfuncional ali, ela está estressada, o pai dá tela. Quando ele não dá tela, ele dá um medicamento para a criança. Caramba. Porque não vai ter trabalho. Porque não quer dar teu trabalho. E isso é uma das coisas da geração Y e Z, que são imediatistas e querem o resultado rápido. A geração dos X lá e dos baby boomers vai pro teu quarto, fica quieto e dorme. Existe um perigo, assim, contando pela minha experiência, né? Existe esse perigo de você realmente dar o tempo inteiro. Porque, assim, às vezes você consegue aquele resultado que você gostaria, né? Imediato. Né? Que é aquele negócio, tipo assim, putz, deu o celular, ele parou, putz, eu vou conseguir lavar a louça aqui. É o resultado Aí- do pai que é imediato. Porque aí ele você é já X ficou- e Y. Exatamente. Aí você já ficou bem. Só que aí o que acontece? Você precisa ter uma disciplina para você não fazer isso sempre. Exato. Por quê? E aí você tem que criar essa conscientização de que, ó, isso aqui, ele pode ser útil nesse momento, durante um período curto. Só que você tem que entender que, ó, se ele ficar muito tempo com esse celular na mão, ele pode ter problema de vista, ele pode ter, enfim, ter Falando questão de sobre socialização. ferramentas, né, pros pais. Vamos falar Então, de mais a gente, resposta. a gente sempre. E o que eu faço também? Eu fui mudar, né? E quando eu fui mudar de casa, porque eu morei de aluguel aí, desde que eu casei, eu moro de aluguel. E aí eu fui mudar de casa e a gente achou um condomínio, uma casa num condomínio. Então agora eu moro num condomínio top, não é brincadeira. Mas condomínio na periferia, mas é bem bom o condomínio assim, e tem um playground lá. E sempre tá cheio de criança e a gente tenta sempre ao máximo levar ele no parquinho. Porque a gente vê que, meu, Tem uma necessidade, ele adora ir no né? parquinho e a gente precisa fazer com que ele saia, com que ele veja também. Então eu acho que a gente precisa dosar também esse... Muitos dos pais que Parece reclamam um espelho. sobre seu filho não saber controlar emoções e sentimentos é porque o pai é imediatista, a mãe também, e aí o filho começa a ser imediatista também. Né? Então ele sempre tem uma resposta rápida. As gerações anteriores, elas aprenderam a esperar e souberam lidar um pouco com o silêncio. Que é uma das coisas que as gerações novas, as crianças às vezes vão dormir com o barulho. Né? E isso faz mal para a mente. Os estudiosos de sono falam que dormir com barulho faz mal. Mas Né? qualquer tipo de barulho? no Qualquer caso? tipo de barulho. Barulhos fazem mal. Principalmente esses eletrônicos e sons fazem mal barulhos. Caramba. Então, o correto é você dormir para o seu cérebro poder descansar. Se você está ouvindo barulho, seu cérebro inconsciente ele está trabalhando ali, ouvindo informações. Tanto é que quando você ouve um barulho, você faz o quê? Acorda. Acorda. Esperto. É que, por exemplo, eu vejo gente que os mais Ou você velhos... sonha, né? Também tem gente. Uma geração muito que dormia com a TV ligada. E dormia com a Nossa, TV ligada verdade. para pegar no sono. Verdade. Eu, inclusive, sou meio assim. Às vezes eu preciso assistir TV para poder pegar no sono. Ou coloco barulho de chuva do celular. Então, mas aí você cai no sono. Mas se você ouve um barulho numa frequência diferente, alguma coisa diferente, você acorda. Isso interrompe o seu sono, o seu ciclo de sono. Então, o melhor é dormir no silêncio. Quanto mais silêncio, melhor. É a sua noite de sono, melhor seu cérebro está descansando. Porque o sono é uma reconstrução do seu cérebro, dos seus pensamentos ao longo do dia. Imagina você estar fazendo uma coisa e toda hora alguém parar enquanto você está reconstruindo alguma coisa. Isso está acontecendo ali no seu sono. Né? Então, limitar o tempo de tela das crianças é importantíssimo. Eu falo assim, não é proibir, porque a nova geração alfa ela nasceu imersa naquilo. Mas você fala, olha, se ele brincou 2 horas de tela, eu tenho que pelo menos proporcionar 2 horas de interação. 3 horas de tela, 3 horas de interação. E às vezes a dificuldade do pai é dar brinquedos lúdicos que não tem tela e às vezes não são plásticos.
Dá pro seu filho massinha e fala, brinca com a massinha. Brinca com um arroz ali de colorido para as crianças menores, ali que gostam de mexer com trabalhos manuais. Dá uma coisa para colorir, desenhar. Compra um quadro, umas tintas, dá uma guache para a criança pintar. Deixa ela explorar outras coisas. Não chama de sujeira, né? Não chama de sujeira, exato. A geração chama de sujeira. Y tem um pouco de medo de sujar a parede, mas isso é um pouco belo de deixar a criança desenvolver e crescer e criar o lar ali. Então, a criança precisa aprender a se desenvolver fora das telas, né? A geração alfa precisa desenvolver. Por quê? Lá na frente, quem vai ser os diferentes vão ser aqueles que souberam criativamente criar alguma coisa fora das telas, porque a tela vai ser o popular. O que hoje a tela, quem sabe mexer na tela é os TIs e tudo mais, quem não souber vai saber criar coisas diferentes. Então, se você quer que seu filho esteja hoje lá é um na frente, diferencial para a geração adulta. vai ser para a ao próxima contrário. geração vai ser o contrário. Então, se seu filho sabe criar com coisas materiais e sabe observar o mundo, ele vai poder criar, porque o real é 1000 vezes muito maior do que o que está no online. O online já foi pensado e idealizado por alguém. O real não, né? Então, existe muito mais no mundo real do que no mundo virtual. Então, as crianças precisam aprender a pesquisar coisas no mundo real. Não é tudo no Google. A criança hoje, ela pergunta, como funciona o formigueiro? Que ela fala, Google, como é que funciona o formigueiro? Né? Ela não vai até um formigueiro e vê como é um formigueiro. O que leva a um outro problema na geração alfa, ela é polarizada, porque a informação que ela recebe, ela leva como concreta. Agora, só uma coisa, Éder. A gente tem um problema educacional, geracional e que se manifesta num problema social. Quando você usa a palavra concreto, mas a gente vive num mundo de concretos. Inconcretos? Não, de Paredes, concreto, né? Paredes. né? O que eu quero dizer com isso? A criança não vai ver formigueiro. Não vai, exato. E ela vai depender de informações sempre que são dadas pela própria fornecimento de informações, que hoje é o Google. Na sua época, provavelmente você ou ia descobrir a informação por si só, ou você ia numa enciclopédia ou numa biblioteca. Enciclopédia. Eu tenho uma lá em casa. Barça, né? Quem coleciona a Barça pela Barça é Folha de time São de Paulo, futebol. né? Então, vários outros. O Guilherme fez cara de surpresa quando falou Barça. Aí você vê a diferença de gerações. Você nunca viu o Barça? Barça? Barça era a melhor Barça era uma enciclopédia. enciclopédia. Era as melhores Só informações, passava né? vendendo no portão de casa, assim. Ainda teve a promoção da Folha. Você juntava não sei quantos selos pra conseguir lá a Barça. Lá, eu participei E dessa. saiu depois a Larousse, Barça em digital, CDs, em né? CD, Em digitais. Eu tive e também a a Barça. Larousse. Larousse também. Cultural. E aí, o que entra num dilema das informações hoje quando a gente está falando da internet? Porque a internet, durante um período, tinha todas as informações ali, todo mundo acessava todas as informações juntas. Com a entrada do Instagram, ali do YouTube, mais presente, hoje o YouTube é a nova TV. As crianças não ligam na Globo, no SBT, elas veem a Globo, o SBT ou qualquer outro canal no YouTube. A TV é o YouTube. Só que tem um problema, ele é seletivo na informação que ele entrega para a próxima geração. A questão do algoritmo. Algoritmo. Então, se você gosta de azul, eu só vou te entregar azul. Eu não vou te entregar roxo, amarelo, laranja, nem o outro. Então, as crianças hoje, elas estão polarizadas pela informação que elas... Bolhas. Então, ela não entende o outro mundo por completo. Antes, ela entendia mais, porque ela precisava, durante a pesquisa, acabava descobrindo. Hoje, quando você procura alguma coisa, o Google faz questão de mostrar alguma coisa que é próxima a você, que está perto de você, que foi patrocinado para você ver. E isso cria uma geração que está sendo polarizada. Guarda, uma pergunta. Ao mesmo tempo, essa geração mais nova, ela não é mais tolerante ao que é diferente? Nem tanto, né? Não? Nem tanto. É uma pergunta mesmo. Nem tanto. Eu Mas a gente encaro- tem essa resposta já? Acho Não, eu acho que é uma cedo, coisa né? que... Eu tô falando, uma não coisa seria que- nem essa, mas uma tendência cultural. Por exemplo, a geração Z, quanto mais jovem, quanto mais nova, mais tolerante às diferenças tende a ser. É porque eu acho que faz sentido essa pergunta, embora a gente talvez ainda não tenha uma resposta, né? Aí Mas- vamos escrever a lápis, né? Vamos falar sobre a lápis. Vamos fazer um comentário a lápis. Mas por né? que faz sentido a pergunta? Porque ele está acostumado a ver o diferente. Por exemplo, hoje nós temos uma questão de configurações familiares. Então você tem a configuração familiar da família tradicional, mas você tem configurações familiares relacionadas com as mães solos ou os pais solos. E a criança, e isso tem, se a gente olhar para talvez fazendo uma pesquisa muito breve, né? O segundo casamento ou o terceiro casamento. Então é meu irmão, mas não é
Meu pai e da do minha meu mãe. pai e da minha mãe, né? Ou é da mulher do meu pai, do marido da minha mãe. Então você tem novas configurações e eles estão crescendo e isso vai se tornando comum. E ao se tornar comum, vai se tornando natural. Natural. Então talvez essa pergunta que o Guilherme está fazendo seja assim, olha, ele vai se acostumar a enxergar aquilo daquela maneira como algo normal. Então vai atingindo uma normalização e uma normatização e a coisa vai ficando daquele jeito. Só que isso, então junto com a pergunta do Guilherme como é que nós, e aí agora eu pergunto para você enquanto alguém que do pense laranja, você que pensa laranja. Né? Como é que a educação cristã, né, vai se dar com esse tipo de Característica? clientela? Verdades ou... Não, de clientela. Eu não tô, desculpa, eu não estou encontrando outro nome. Como assim clientela? Porque você está recebendo 10 crianças hoje que vem dessa geração, que tem essa normalização, que tem uma normatização, e daqui a pouco você tem um discurso numa comunidade cristã que é diferente daquilo que está acontecendo socialmente. Que está acontecendo socialmente. Tem até um estudo que você mandou hoje, para a gente dar uma olhada sobre isso, e tem algumas características aqui que um site lista como sendo parte dessa geração. Está escrito aqui: por conta das mudanças na criação e interatividade dessa geração, estudos apontam quais são os novos comportamentos que essas crianças desenvolverão. Dentre eles, flexibilidade de gêneros, empoderamento das meninas, versatilidade dos meninos, identificação com os personagens mais focadas em sua atitude do que em sua beleza estética, uso de meios de comunicação integrados para avaliar um produto pela nova geração, figura paterna mais presente na educação dos filhos, pais e mães reconhecidos como ídolos ao invés de celebridades. Isso não tem uma resposta, acho que clara ainda. Primeiro porque a geração alfa, ela acabou de nascer. É aquilo, elas estão saindo da pré-escola e do ensino fundamental agora. Então, ninguém tem algo que aconteceu dessa forma. Exato, né? Não tem uma exatidão para isso. Como em relação à criação do conteúdo que vai para as igrejas e tudo mais, o que a gente foca no material é a questão dele ser bíblico. Né? Então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, é isso que, como conteúdo, nós vamos trazer. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre a contextualização específica, isso cabe a cada igreja, como que ela vai contextualizar isso para a sua realidade. Então, as realidades das igrejas não são iguais. Né? Uma igreja grande, ela tem um contexto totalmente diferente de uma igreja menor. Mas a questão da palavra de Deus, a Bíblia, ela continua sendo a mesma para todas aqui, como base. Né? Então, como Pense Laranja, a gente trabalha com a base. Essas questões mais acima, que a gente poderia falar, não diria maquiagem, mas que seriam extras a esse conteúdo base, cabe ao que está a igreja fazendo ali naquele contexto que ela está vivendo. Porque eu não posso colocar um conteúdo que não é realidade para uma igreja ali do interior. Não é a realidade dela ali, não é o contexto dela. Então, como criação de conteúdo, hoje nós trabalhamos por criar conteúdos bíblicos que são as bases. Essas questões ainda nós ouvimos as igrejas, mas não é algo que mexe com o núcleo ali, porque o núcleo é o núcleo. Nós não vamos mudar a base. Nós vamos mudar agora o livro que nós vamos referenciar, porque não vai ter isso. A Bíblia é como verdade autoritária no sentido do ensino, do que a gente está transmitindo. Né? Você encontra... Imagino que você, se eu não me engano, parte da geração Z ainda é considerado criança ou não? Não mais. Não mais. Mas, adolescente mas o Pense Laranja, quando começou, ainda tinha um pedacinho da geração Z ou não? Sim. Faz 20 e poucos anos que já existiu o Orange, né? E mudou a forma de se aproximar. Sim, um dos exemplos, principalmente lá nos Estados Unidos, a gente não conseguiu trazer todos esses recursos. Mas lá nos seus inícios, que eu já acompanhava o Orange lá nos Estados Unidos, eles não tinham vídeos para as crianças. Hoje eles têm aplicativos, vídeos, e eles têm uma interação com as crianças alfa, que elas estão no computador, estão no celular. Então eu preciso ter conteúdos relevantes para eles nessas plataformas, que é uma das coisas que a gente pensa com o Pense Laranja Brasil, de como custear esses recursos para que eles estejam disponíveis para essa geração alfa no Brasil também, na mesma velocidade. Por quê?
Hoje uma Disney Plus consegue trazer, porque eles têm bilhões de dólares para investir nos primeiros anos, sabendo que vai ter prejuízo, para criar uma plataforma. Né? Então, quando a Disney Plus vem para o Brasil, ela não vem com... Nós já temos lucro no primeiro ano. Né? Eles têm investimento. É a mesma coisa, por exemplo, o Pense Laranja, para trazer esses recursos, nós temos que ter um investimento de trazer esses recursos, esses vídeos, essas programações para a geração alfa, né? Que está começando agora. Né? E essa é uma das formas como a igreja também tem adaptado. Se você parar para pensar, antes era tudo muito estático. Né? A palavra de Deus era contada para as pessoas, de boca em boca. De repente começou a vir para um projetor, depois foi para uma tela de PDF compartilhado. Hoje, qualquer publicação que alguém faz tem um movimento. Tem algum videozinho, tem alguma ação. Então você vê que a igreja está se moldando a nova forma de comunicar com a próxima geração. Por exemplo, o vídeo que vocês fizeram lá para a apresentação é uma mini animaçãozinha, que tem uma animaçãozinha ali curta. Mas por quê? Feita pela Juliana aqui, obrigado, Ju. A Juliana está atenta ao quê? Como a geração lê uma informação. Né? Pro Baby Boomers, tem uma fotinha, a coisa mais linda. O solzinho lá é mais bonitinho. Mas para a geração mais nova... Bom dia, grupo, né? Bom dia, família, né? Mas para a Dia, família, geração uma semana abençoada. mais nova, elas querem ver movimento. Você vê a geração TikTok. O que é o TikTok? O Instagram, quando foi fundado, ele era o quê? Fotos estáticas. É verdade. Você viu o Instagram hoje estático? Virou o TikTok. É o TikTok. Porque Os o TikTok Reels, hoje né? é uma das Os maiores Reels, plataformas. E o TikTok é movimento o tempo Reels e inteiro. Eles Stories. estão movimentando o tempo inteiro com as crianças. Por exemplo, a geração X e Z, Y e Z, não utilizam TikTok. Mas a geração Alpha utiliza TikTok. E a geração Tenho Y critica o dificuldade. TikTok. Muito. Eu tenho Mas então dá pra dificuldade para entender? usar o TikTok. Também acho que Então, sem graça. mas se você parar pra pensar, as crianças de 5, 6, 7, 8 anos já têm conta no TikTok. Cara, deixa eu só fazer um parênteses. Eu trabalho com evento e nesse mês eu tô fazendo alguns eventos voltados pro mês das crianças. E 3 desses eventos aí que eu fiz, no palco tinha a parte do TikTok. Aí o pessoal fala, quem é que dança TikTok? Aí a criançada, A criançada. E aí o pessoal toca as músicas do TikTok e você vê ali 20 crianças dançando igualzinho. Outro dia eu Os tava... mesmos movimentos. tem Eu falava, Eu falei, onde tá isso? Eu perdi. Era isso, batalha de TikTokers. Eu falei outro dia, eu falei assim, gente, eu não sei nada tá disso. acontecendo Parece aquela aqui? coisa, eu tô fora do que tá acontecendo, sabe? Com a geração X, você sentiu, Desculpa, né? O que é TikToker? Né? TikTok. Tá vendo? Né? Não, TikTok TikTokers. é uma rede social. Não, tô brincando. Essa era uma brincadeira. Mas é mas uma coisa, alguém mas é uma não coisa saiba. da geração, Ok, por exemplo, ok. geração X, Baby Boomers, não tem ideia do que é um TikTok. Né? Porque tá tão longe, da nossa geração já começou a ficar longe. É, já foi. E é uma coisa assim que hoje eles param o celularzinho assim deles lá, e eles vão lá, gravam, pega a musiquinha, já coloca a musiquinha, faz a edição do vídeo. Outro dia eu vi uma criança de 6, bizarro. 7 anos fazendo edição de vídeo. Na geração Y, quando você conseguia fazer um makeover, como que era o Movie Maker? Cortar o vídeo e colocar uma trilha, uau! Ele era Você já trabalha pra Pixar. Exato, era quando veio textos com movimento, era uau. Mas você vê que hoje as crianças que usam o TikTok, elas não estão preocupadas naquela qualidade que uma geração X, e Z, Y e Z exigem. O TikTok, qual que é a qualidade do fundo? Qual a qualidade do áudio? Qual a qualidade... Não tem interesse nisso. É verdade. Não tem. Então, a forma de... Você vê que grandes empresas estão entrando pro TikTok. Por quê? Se eles querem vender, continuar vendendo Sadia, ou continuar vendendo Johnson & Johnson, eles têm que estar lá no TikTok, porque o comprador deles ainda não é a base dessa geração da Alpha. Mas daqui 10 anos, quem vai estar comprando no mercado? E o que ele vai lembrar? O que você compra hoje quando você vê um Nesquik na prateleira? Nossa. Você não compra Não Nesquik tem nem porque mais comercial. mas você compra porque é um afeto da sua infância. Então eles querem entrar na infância dessas crianças por esses canais, para que daqui 10 anos essas crianças lembrem e falem, uau! E aí eu penso assim... Ou elas falem, nossa, não tem o mesmo gosto de há 10 anos atrás. Porque hoje é Aí, isso. pensando agora, vamos pensar um pouco... Repete isso aqui. Eu acho que isso aqui é muito importante. Porque eu vim pensando no texto bíblico que fala ensina a criança no caminho que deve andar. Exatamente, né? é esse o ponto que eu quero entrar. E é a questão de desenvolver uma cultura, ou de aproveitar essa cultura para gerar essa relação, essa empatia, Essa etc. empatia. E a igreja, eu vejo que, a um certo ponto, ela se distancia disso e ela bloqueia isso de forma completa.
né? Então, por exemplo, E isso é um problema, é um né? problema. claro, Tem pessoa a que gente Porque tá pensa- perdendo. Pensa só, daqui a 10 anos, essas crianças que estão no TikTok, elas vão ser influenciadas por memórias que passaram durante o tempo de Como TikTok. nós somos hoje, como É. você é hoje, por Então, algumas memórias. Não tinha conteúdo cristão para criança no TikTok na época dela, quando ela era criança. Qual que é o afeto que ela tem daqui 10 anos com relação à Bíblia? As dancinhas. Pessoal, Não vai precisando... ter, né? Não vai ter. Não vai ter. A minha dancinha que eu tinha não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com a sim. Bíblia, não tinha nada a ver. Né? E essa mesma criança vai ser o líder da igreja. Vai ser o líder da igreja. E que informação que ele vai ter de afeto com a palavra de Deus da sua formação? Lembrando que a gente está falando de uma geração alfa que é 90% ali dedicada a smartphones, a tablets e tudo mais. Tem uma pesquisa que vocês sempre falam do Pense Laranja, daquela relação de 8 para 10, né? De 80% da pessoa que... Da fé. Da fé. Uma das coisas que Pense Laranja, na verdade foi o Barna, né? O Instituto Barna. Há Barna. 20 anos atrás, ele soltou um relatório que dizia o seguinte, de a cada 10 crianças, ou vamos dizer 100% das crianças, né? 80% iria abandonar a fé até completar 18 anos de idade. 80%. Então, se tinha 10 crianças, 2 iam permanecer na fé. Estudos recentes que saíram no ano passado, com base em antes da pandemia, estavam dizendo quase 92%. Meu Deus do céu. Dá para entender isso? O que é? Meu Deus do Até céu. os 18 anos. E se a gente parar para ver, pós-pandemia, o que nós temos com os adolescentes nas igrejas? Não temos adolescentes nas igrejas. Deu para entender? Esses números são reais. Então, a forma de comunicar, a gente está tendo um vazio. É tipo como se fosse aquele espaço vazio de silêncio com a próxima geração sobre quem Deus é. Líder de interpretação mentável ali. Exato. Silêncio. É um silêncio ali. E assim, porque muitas vezes os líderes não querem comunicar numa linguagem que a outra geração está vendo. E é uma questão de linguagem. De A gente linguagem. não está falando de conteúdo, é linguagem. A linguagem. Gente, por falar em linguagem, temos comentários? A gente Temos ia falar vários. justamente disso. A gente, Comentários, inclusive, perguntas dos... essa conversa está sendo extremamente importante para a comunidade, para a nossa comunidade, Sim, para claro. o nosso pensamento. Então participa, gente, participa. Temos muitos novos pais e mães aqui. Uau, comunidade. Temos Bem-vindos. 29 pessoas aí na transmissão. Muito obrigado pela participação de todos aí. Aqui é... Continua Você com quer ajuda aí? Posso ler? Pode ler. Mariana Garcia, sempre esperando a gafe do maridinho. É a mulher dele. Zoeira, te Quando é amo, ao meu vivo é amigo. assim, gente. Quando é ao vivo, ela deve ter um caderninho que ela anota isso aí. A Silvana aqui, ó. A voz também buscando ensinamentos. Verdade. A Noemi aqui, ó. Éder, tô amando ouvir vocês sobre esse assunto. Precisamos destacar a importância de nos mantermos atualizados, estudando sempre sobre a nova geração. A Roberta Kelly aqui, ó. Aquela moça que eu não sabia Sim. quem era, comentou aqui. Estou desde maio, amando sempre estar com todos. Legal. Priscila, boa noite pessoal, excelente assunto para a abordagem, parabéns, estou adorando ouvir mais sobre. O Ivanildo, boa noite, tema muito pertinente, tinha até esquecido qual geração eu era, obrigado por lembrar. Logo, se ele não está se lembrando... Não, o melhor é da Cris aqui, ó, a Cris comenta, tava falando de qual geração que ela era, ela colocou aqui, ó, da casa própria. Geração da casa. Obrigado, Se Cris, você for obrigado, Airbnb, Ivan. você já declara aqui que você é. Se você é Airbnb, geração Airbnb. Pois é. A Suzy, esses meninos se superam a cada bate-papo, parabéns pessoal, valeu Valeu, Suzy. valeu. Sempre tá por aqui também. A Mari, mais um elogio. Arrasaram no som hoje, conseguindo ouvir bem. O pessoal, Legal. Depois você me agradece. muito enriquecedora. Muito enriquecedora essa conversa. A Thaís reforça. Verdade, meninos. 4 mix equilibradíssimos. É isso mesmo, equilibradíssimos corretamente. A geração alfa faz o sinal de telefone com a palma aberta. Eles não fazem nem gestos como nós fazemos. Entre parênteses... Telefone com o dedo mindinho e Assim. polegar, assim. Nossa, que doideira, né? Exato. Isso eu não Essa é a sei. Era maneira assim? de... Nossa, que gente esquisita. Você me... É que luz não existe. Não, já mudou já. Gabriel Jesus não vai comemorar mais esse ano. Já era. Noemi. Ele vai comemorar. O gaúcho, na Ronaldinho Gaúcho não faz assim, não faz assim, ó. Meu filho de 1 ano vai lá louro e já faz assim, ó.
Olha Putz, que é verdade, doido, o velho. Miguel também, acho. Falar em ficha, né? Você usava ficha, né? Nossa. Não, outro dia eu peguei uma geração que é a geração. Eles seriam o final da Z, alguns são Z, outros já são alfa. Né? E lá no Pense Laranja, quem passou no stand lá no CTPI, a gente tava com um telefone antigo. Né? E aí eu levei esse telefone pra igreja. Você precisava ver eles tentando entender como aquilo funcionava. Nossa, mano. Eu deveria ter gravado. Vou fazer. Foi uma cena assim, hilária, de um tentando explicar pro outro, que achava que sabia mais, como funcionava. Cara, eu e aí vou um fazer até um pegou e falou negócio assim: desse aqui. ó, esse cabo aqui já liga aqui. Aí ele ficou, mas onde esse cabo liga? Era o cabo de conectar na tomada. Eu falei, antigamente precisava De uma estar tomada. conectada na tomada de telefone. Nossa, esse Né? vídeo viraliza, hein? Né? Sim. Então, é uma reação assim que você fala, uau, eles não têm ideia de como funcionavam as tecnologias passadas. Então, eles não têm acesso a esse tipo de informação quase. É quase como que um passado está sendo esquecido sobre como as coisas funcionavam. E, a Porque tá gente, indo rápido. e nós estamos falando de quantos anos? Você tá falando de 15 anos. 15 anos, máximo 20. Máximo 20. Máximo 20. A Noemi aqui continua. Até o tempo da atenção deles é bem menor. Precisamos estudar sobre a geração que queremos impactar, senão nos tornamos tios chatos para eles. Exato. Isso é uma das coisas sobre tempo de atenção, é importante, porque o tempo de atenção não tem a ver com o tempo de permanência naquela rede. Então, quando você tem o tempo de atenção, a criança ela tem ali seus, de acordo com a idade, em média de 1 minuto e meio por idade, até completar seus 10, 12 anos, ali 1 minuto por idade, né? Então, uma criança de 5 anos, ela tem 5 minutos, 4 minutos de atenção ali fixa, né? Depois ela precisa de mais estímulo para permanecer. E isso a internet dá de um monte para ela. Né? Então, você vê que os aplicativos, eles fazem vídeos curtos, mas você não para de ver. O Stories do Instagram, um tempo atrás, ele limitava. Lembra que você chegou ao final do seu dia. Eles removeram essa atividade. Por quê? As pessoas paravam. As pessoas se ligavam. Só que isso é péssimo para eles. Né? Então, a criança ela vai sendo estimulada a rodar. Hoje o Instagram quase as crianças não utilizam, mas o TikTok, elas vão vendo vídeos um atrás do outro. Mas vídeos o Instagram muito também, curtos. O Não é nem Instagram também foto, né? adaptou isso. Adaptou, né? O Instagram fez o Stories, Reels né? lá. O Reels vai Reels, vendo um vai. atrás do outro. Por quê? Porque Já eles- caí nessa. a gente cai o tempo todo dia, né? Todo dia. Né? E uma das coisas que as empresas que são mais conscientes ou elas querem trabalhar com produto diferenciado, ela tenta te conscientizar do que está acontecendo. Por exemplo, você tem um telefone iPhone hoje, o que ele fala? Você passou 4 horas durante essa semana menos de uso do que da semana passada. Né? Isso é para os pais usarem como ferramentas. Né? Então você tem ferramentas para limitar o seu uso e o uso da criança. Não é bloquear e falar, a criança não vai mais usar. Não adianta. Essa maneira não é a melhor forma. Mas equilibrar e falar, olha, você viu um pouco de tela, agora vai brincar. Ou primeiro você vai brincar, vamos ver quanto tempo você brinca, e é o tempo que eu vou te dar de tela. A gente tem a gente tem 2 ONGs aqui vinculadas à igreja e uma delas nós temos um projeto para crianças de 8 a 10 anos para ajudá-las a recuperar aquilo que elas perderam na leitura, que até você comentou, né? E tem uma criança especificamente que teve algumas vezes que ela não foi, porque ele fala assim, eu quero ficar no celular, não quero ir lá. Né? Porque lá, e era é dinâmico, então tem contação de história, ela faz atividade, tem a interação, etc, etc. Mas a criança não quis para ficar no celular. E isso é uma das coisas que está dando problemas, principalmente no desenvolvimento das crianças, que é a socialização. Elas, às vezes, sofrem com isso, mas elas não entendem que a falta disso traz problemas para elas. Né? Então, a criança não sabe exatamente o que é bom e o que é ruim para ela. Ela não tem essa visão geral. O cérebro dela não está formado para ter essa análise. Então, os pais precisam tomar a responsabilidade de falar para o filho, agora não. Você vai lá brincar com seus amigos. Porque a criança, quando brinca, depois de 5 minutinhos brincando, ela continua brincando. Mas ela precisa ser freada e criar limites para ela. E para o desenvolvimento da criança ser um desenvolvimento saudável, ela precisa de limites. Ela precisa de limite no tempo de brincar. Quando você era criança, você tinha tempo para brincar e limite para brincar. Não era tudo diversão na rua, né? Tinha um limite para diversão. Então, os pais precisam conscientizar isso para as crianças e conversar com elas. E nem sempre elas vão entender, porque elas têm uma limitação do que está acontecendo no Não contexto. entende. Tira o celular, às vezes a gente coloca um pouquinho lá, tira o celular do Miguel e fica
chora, mano, fica bravo. E os pais têm que dar A um gente atrativo tem no que- sentido de estimular, olha, você pode ler, você É. pode brincar, você pode fazer isso, mas é não gerar com isso. as opções, E né? fala, você não está limitado a isso. Oportunizar. Né? Quero Você não- que a gente passou por isso também. Só que não era o celular, era a TV. É, a TV, Era o videogame. exato. Videogame na nossa época, né? Foi o que aconteceu. E aí uma outra coisa importante, a gente lembrar que essas crianças Sim. passaram por uma pandemia, que nós não passamos. É, isso também é... Então as crianças, elas cresceram vendo máscaras como algo seguro. Você precisa usar máscara. E hoje você vê crianças, por exemplo, que elas continuam utilizando isso porque foi a maneira, o modo operante que ela cresceu. Crianças de 3, 4, 5 anos, elas não querem remover as máscaras. Não, tem outros N motivos, mas algumas crianças não querem remover mesmo porque elas cresceram com isso. É que nem aquela fralda que o pai deu pra criança e ela tá sempre com aquela fralda. De repente você fala, depois de 2 anos, não, você não vai mais usar. É difícil, é o desmame ali daquilo, né? Então tem outras questões, por exemplo, sobre o ensino online. Uma pré-escola na videochamada, né? Os pais podem avaliar como é que foi. Por melhor escola que você pagou, melhor professor que você teve, não teve o mesmo desenvolvimento. Não dá. Né? Não é o desenvolvimento para uma criança. Fagner queria perguntar? Nessa proposta de vocês do Pense Laranja, essa união, essa junção da igreja e a família. Aí você falou agora há pouco sobre a questão do tempo de tela e do brincar. Isso traz também uma certa responsabilidade para o pai, né? Total. Os pais, porque às vezes a gente fala muito, a criança não pode ficar na tela, mas o pai também está o tempo Quem todo comprou a na tela para a criança, né? Quem que pagou E ele também, N a criança tá vendo o pai o parcelas? dia inteiro na tela. E a questão do brincar também, que não é você jogar um brinquedo. É você ir lá e brincar com a criança. Exatamente. Porque às vezes o que a gente vê muito é você joga... Não, você não vai ficar na tela, mas joga o brinquedo e o pai fica no celular. Exatamente. Então, as crianças, elas espelham o comportamento da família. Se o pai é alguém que não utiliza telas, as crianças não vão utilizar ou vão utilizar bem menos telas. Se os pais são aqueles que estão o tempo inteiro com ela, interagindo com elas com telas, os pais precisam se policiar quanto ao uso da tela. Né? Então, quanto tempo você está na frente do computador? A criança tem que entender que existe um tempo que o papai está trabalhando e está no computador, mas o pai vai parar de brincar e agora vai interagir com você, porque é importante eu estar aqui com você. Não é jogar o joguinho lá e falar, brinca lá, e o papai está Ou aqui então no quando o celular. pai interage é com mais uma tela. Mais uma tela, né? Então, os pais, as famílias, eles precisam criar esse ambiente saudável para a criança se desenvolver, porque elas vão espelhar o ambiente do pai. O pai fala, a criança não come sem celular. Por que ela não come sem celular? Porque o pai deu o celular. E porque o pai come vendo o celular. Se a família cria um ambiente onde, durante a refeição, eles não usam o celular, a criança não é uma coisa diferente. Ela vai comer sem usar o celular. Quem introduziu o celular durante as refeições foi os próprios pais. Né? Então, tirar aquilo vai ser mais difícil. Mas vocês precisam, como pais, falar assim, olha, nós vamos agora ter uma refeição. Olha que comida bonita que sua mãe fez. Olha que isso aqui que legal no seu prato. Vamos conversar sobre o seu dia. E a própria questão do diálogo, né? Do diálogo. Porque você com o celular, você conversa com o celular, você interage com o celular, mas você não interage com quem está sentado à mesa com você. No Pense Laranja, uma das coisas que é muito legal é essas ferramentas que vão para casa. Então, uma dos momentos que a gente fala é durante a refeição. Então, durante a refeição, você cria uma conexão com as pessoas que estão na mesa, incluindo as crianças. Então, quando você está ali comendo, fazendo a refeição, preparando, é um ótimo momento de conectar com a criança, né, com o adolescente, durante uma refeição. Vamos guardar o celular, eu quero ouvir como foi o seu dia. Pode ser para um adolescente, pode ser para uma criança, um pré-adolescente de 10, 12 anos ali. Conversar com ele, como é que foi o seu dia? Eu vou usar a refeição, porque os pais às vezes trabalham muito, usar a refeição como momento. Momento do carro. Eu quero ouvir você falar sobre o que você pretende fazer durante o seu dia. O que você vai ter na escola hoje? Quem você vai ver hoje? O que você viu? Ou então olhar para fora e começar a ver as coisas. Então, olha aquilo ali, que legal que está acontecendo, para a criança aprender a observar as coisas ao redor. Porque hoje as crianças elas ficam focadas no celular e elas não veem o que está acontecendo ao redor delas. Teve uma das aulas da série, acho que foi do mês passado, e uma das propostas, um dos exercícios, minha esposa também participa do Vila das Crianças, foi o seguinte, falar para as crianças, observe o que acontece no seu bairro, Exato. retrate. Cara, nós tivemos uma dificuldade enorme, as crianças falam assim, mas eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece no meu bairro. Então tem que ter esse estímulo. E aí era para a gente queria que eles desenhassem de alguma maneira. Eles não sabiam, tinha gente que teve uma criança que desenhou um peixinho. Falei assim, mas o que é isso? É o peixinho que tem na minha casa. Exato. Então,
os pais eles precisam entender que essa formação acontece dia a dia. O Pense Laranja sabe que o tempo do pai e da mãe é limitado. A gente não vai dar uma cartilha, um livro lá, uma apostila que o pai vai falar, eu não consigo fazer, nem ler isso, quem dirá fazer isso. Você vê que as dicas aos pais lá são dicas, converse com seu filho isso. Pronto. Coloca o dica aos pais no carro ali, coloca na geladeira, coloca no lugar onde você vai ver e falar o que eu preciso fazer e desenvolver com a minha criança agora. Essas dicas estão na internet. Essas No dicas site vêm... do- Não, vem no material. No material que a gente que usa. você distribui para os pais, né? Então, aquele material ele vem de uma forma, é uma página só, vem uma página frente e verso ali com dicas assim muito simples, muito práticas de como você cria aquela coisa da criança praticar coisas de modo físico ali, né, de palpável, conversas, interações em momentos chaves, que são refeições, hora de dormir, hora de acordar. São momentos chaves que os pais precisam estar presentes. Guarda o celular nesses momentos. Não é hora de interagir com o celular quando você vai acordar uma criança. Não é hora de você interagir com o celular quando você vai botar ela para dormir. Não é hora de interagir no celular na refeição. Então, use esses momentos chaves ali de Deuteronômio, né? Que fala ao levantar, ao acordar pelo caminho. Use esses momentos chaves para você impactar a próxima geração. Né? Então, já tá ali algumas dicas de como os pais podem aparecer para sua família, para as crianças, em momentos chaves e criar uma sinergia legal. E se aplica aos adultos também, né? Se aplicar aos... Depende dos adultos, né? Porque as crianças, elas estão refletindo aquilo que os pais estão reproduzindo, né? Eu vou continuar lendo. Eu espero jogar videogame com meu filho, não enche o saco. Ok, você pode jogar. Tô zoando. Só não precisa ser a noite toda. Não que você faça isso, né? Não dá mais, né? Arlene reforça aqui o que a gente já tinha dito. Bebês e crianças recebendo muitos estímulos. A Mari Garcia, 2 horas é um filme. Os filmes estão com 1h40 mais ou menos de duração. Hoje aprendemos mais com essas crianças. É surreal, de fato. O Jorge comenta aqui, ó. Tivemos que pesquisar muito para encontrar um berçário para o nosso filho. Que não houvesse TV na rotina das crianças. Muito louco lembrar disso no meio dessa conversa e dados. Nossa, já pensou? Eu vou colocar meu filho numa creche. Como que é a rotina? Tem a hora da TV. Da TV, do filme, né? Maravilha. Mas a creche que eu pus o Miguel tinha uma TV. E tinha um horário que ela colocava uma musiquinha. E aí todo mundo cantava junto. Então às vezes pode não ser tão ruim. Não, tudo Depende bem, do... mas aí você vai... Na realidade, nessa né? sala. Sim. Né? Dependendo da idade da criança, mesmo a musiquinha não existe um cenário bom. Põe no aparelho de som. Só para ouvir a música, né? Não. Já que é pra Se ouvir. você pensar um bebê de 1 ano, o estímulo da luz é ruim. Marcelo, pode você ser. tá Não, querendo mas- o caminho mais fácil. Não, eu acho que tudo depende da forma que é utilizada e Não, da quantidade. gente, São tecnologias. É. São tecnologias. a gente né? pode usar, mas saber usar. Saber dosar, Que entra numa outra ninguém tecnologia sabe. que também E a gente quase não comentou, É. que é os robôs. Robôs? Por exemplo, Alexa, inteligência artificial. A minha sobrinha de 1 ano e 3 meses adora Alexa. E aí tem uma coisa, as crianças elas não estão entendendo a Alexa como um eletrônico, mas como alguém que ela pode comunicar e se relacionar, ao ponto de ela darem bronca, xingarem e maltratarem eletrônicos. Né? Então você chegou num ponto dos robôs que Isso é coisa as de crianças... Quem lembra do filme Inteligência Artificial? Aham, Né? coisa Aquele de filme filme, traumatizou a minha geração. Minha geração é traumatizada com inteligência artificial. Mas a nova não, ela fala, Alexa, se ela tem uma dúvida, ela não pergunta mais pro amigo, pro pai, pra mãe, quem dirá pro pastor. Ela vai perguntar pra quem? Alexa. Pastor Alexa. Quase isso, né? A gente chegou quase assim. Então as crianças elas estão numa nova geração de que se eu tenho dúvidas eu pergunto a Alexa, eu pergunto a Echo, eu pergunto para qualquer um, né? Para iPhone, para Siri, eu pergunto para qualquer outro, menos para as pessoas. Mas a gente necessariamente vai ter que criar alternativas dentro dessas tecnologias? Ou a gente precisa tentar Tesourar. cortar ou apresentar as Eu acho que alternativas de qualquer forma? Elas vão estar cada vez mais presentes na vida da próxima geração. Então, antigamente você, por exemplo, eu fui num hotel e quem entregava as coisas no hotel era um robô. Não tinha nem pessoa. As crianças, era impressionante as crianças interagindo com o robô no saguão do hotel. Mas que Nenhum tipo de adulto robô? Era um robô redondo, cilíndrico assim, que tinha umas Literalmente um luzinhas, robô físico. Lá robô. no... Na Coreia já tem isso. Na né? Coreia, Você as fala crianças da no Coreia, Japão, isso é Coreia, robô. cachorros. Muita gente está tendo cachorros que são robôs.
Então as crianças hoje elas têm um apreço pelo eletrônico. Quando a gente quebrava o eletrônico, você chorava pelo eletrônico em si. As crianças hoje elas têm um apelo emocional muito maior sobre os robôs. Aí entra aquela coisa da inteligência artificial. Né? Então, essa questão da inteligência artificial para a nova geração é algo também que vai ser assim, que nossa geração não vai conseguir compreender. Né? Mas que já está presente. Robô que limpa a casa, o aspirador, o robô que atende, o robô que recepciona, o robô que... Na nossa época, se você tivesse uma secretária eletrônica com a sua voz gravada, já era o auge. Hoje não é mais assim. Hoje as crianças elas têm acesso a inteligências artificiais de uma forma que nós não tínhamos acesso. A gente via em filme dos Jetsons aquilo. Né? E não é mais isso. Agora as crianças estão num outro patamar, estão num outro mundo. E tem uma segregação nossa com elas. Né? Tem uma segregação. Né? Os avós são quase aqueles que estão criando uma ponte com as crianças, porque nós não estamos criando essa ponte com as crianças. Né? De entender essa tecnologia que praticamente o pai desenvolve a tecnologia no trabalho, mas não sabe utilizar aquela tecnologia em casa. Putz. Eu sou a favor. E quando vai assim para um lado extremo? Eu pergunto porque, assim, tipo, o meu patrão, por exemplo, hoje ele é avô de 5 netos, são 3 filhas. E elas educaram, assim, de uma forma totalmente... Sim, cortou desde o início. Então, assim, é proibido ele estar na sala, a TV tá ligada. É proibido, mas aí não é só as crianças. É tipo, se tá todo mundo em família na sala, é proibido, tá? A família inteira com o celular, é proibido, a TV tá ligada. E aí só é permitido brincadeiras, os brinquedos deles, das crianças deles, é tudo brinquedos educativos. Tipo assim, se você levar algo que não é educativo, eles tiram da criança, sabe assim? Então, hoje a mais velha está com 10 anos, por exemplo. Hoje ela começou a ter 30 minutos de TV. Ela ainda não tem acesso a celular. É óbvio, eles dão toda uma... Eu acho que é importante frisar que é uma geração, é uma outra cultura. Sim, eles são também. japoneses. Então você tem outras dimensões culturais que estão sendo inseridas aí. E se você for parar para pensar, o próprio Steve Jobs limitava o acesso da informação através de tablets e tudo mais, e na própria casa dele para os filhos dele. Ele criou a ferramenta, mas ele sabia que os filhos deles não deveriam usar aquelas ferramentas. Né? Então, tem uma certa coisa de... nós não... Mas é aquilo. As crianças hoje já estão acessando. Já estão usando. Né? Então, criar limitações vai ser uma das regras para você criar uma criança mais saudável. Ela não se alimenta, mas ela tem todas as informações ali, né, no celular. Eu recebi um vídeo, certa vez, de uma menina, uma Geração pré-adolescente, X também. que ela teve uma crise histérica dentro de um avião porque ela precisou desligar o celular para que o avião pudesse decolar. E ela deu uma super crise. E era uma crise de fato, né? De abstinência. Uma crise real, né? Era real. Mas é o vício que as telas dão, né? É comprovado que usar Instagram libera quimicamente no organismo endorfina e sensações de prazeres que tem coisas que não liberam. E num processo de tempo e ritmo e frequência muito alto de um viciado. Então, gera um certo vício. Por exemplo, aquele vício seu de você bater o celular, cadê o celular? Quem nunca teve aquele bolso? Cadê? Ele dá até aquele gelo e levanta, e você tá sem o celular. Quem já não saiu de casa sem o celular e ficou desesperado? Não é um vício? Não é um vício. Por exemplo, meu pai é um dos que não tem esse vício. Meu pai sai do celular, esquece o celular, deixa lá o celular, não tá nem aí. Pai, preciso falar com você. Não tem nem... Mas a nossa geração, você sai de casa, quantas vezes eu já não voltei para casa porque eu não podia ficar sem o celular? Então, é um vício. Queira ou não, você tem um problema de vício. Eu não consigo me imaginar fora de casa sem o celular. Aí você fala, mas é uma ferramenta de trabalho. Mas nenhuma ferramenta de trabalho deveria acompanhar o homem 100% do dia. De que você está ativo ali, vivo. Mas é uma ferramenta de entretenimento também. Né? É de tudo. Você coloca tudo no celular. Tudo está na palma da mão. Né? Então, será que isso é bom? Será que... É o problema, que ele não é bom. Né? Não é bom. Só o uso dele não é bom. Mas ele nos ajuda a se conectar. Por exemplo, eu cheguei aqui por causa dessas tecnologias. Porque existe essa comunicação. E foi rápida. Né? Pensa, anos e anos atrás, você teria que mandar uma carta, solicitar a presença, ia responder a carta. Mas hoje você manda o WhatsApp, você manda a conversa, passa para mim o contato, me manda, vamos fazer uma videochamada. Você consegue se conectar. É bom. Mas, ao mesmo tempo, se você não utilizar de forma correta,
isso pode ser mal. Então, o que nós precisamos entender sobre essas novas tecnologias, elas são boas. Só que também, tudo que se usa demais faz mal. A Bíblia já dizia sobre o mel. Mel é muito bom, mas coma mel demais, você vai passar mal. Né? Então, a Bíblia já orientava. Então, uma questão bíblica é, tecnologias são boas, elas foram criadas para nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma coisa má. Tudo me é lícito, Exato. mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou continuar lendo aqui que, graças a Deus, a gente está com o pessoal bem engajado aqui. Muito obrigado você que está comentando e fazendo suas perguntas aqui. E, por favor, continue com a gente aí. Deu o que falar mesmo. Porque o assunto, ele rende. A Fabi comenta aqui, a Fabiana Barbosa. O celular ainda é mais perigoso porque eles têm acesso a mudar quando cansam do que estão vendo. E assim ficam horas, assim como a gente. A arquiteta Cabertuzzo. Aqui eu e meu marido recorremos à tela em último caso. Que bom, continue assim. Eu acho que existe formas de você estimular crianças, né? Então, brinquedos, livros, outras ações que a criança pode ser estimulada. Tem até um vídeo na internet que o pessoal fala, comprei um brinquedo, a criança brincou com a caixa do brinquedo, né? Então, as crianças, elas são estimuladas por coisas simples, que não custam R$2.000 e que se quebrar a tela não vai pagar R$700, R$900 para quebrar, para consertar. Meu filho é imaginação. Se você fingir que você é um monstro, Já você ganhou ganhou. ele, velho. Ele vai querer ser o Power Ranger lá, não sei o quê. Eu acho que vale a pena para as famílias criarem uma rotina e conversar, os pais conversarem e falarem, olha, quais são as regras que nós vamos colocar? Né? O que nós vamos colocar que nós estamos criando o nosso filho? Porque a gente fala, criar filhos, não é o robô que é para criar seu filho, não é a TV, não é o Netflix que vai criar seu filho. Você precisa essa desenvolver parada. seu filho. E isso exige tempo. Né? E uma das coisas que a geração X e Y conseguiram fazer foi terceirizar a criação. Total. Com o Netflix você tem 2 horas, 2 horas livre, mas você vai precisar compensar essas 2 horas para ela ser útil. Você precisa acompanhar o que seu filho está vendo. Por exemplo, não é todos os desenhos que são bons. Com certeza. Tem desenho que vai ensinar o seu filho. Tem um desenho que é de um tigre, do Daniel, o tigre. Super bonitinho. Ele ensina como a criança tem que se comportar numa consulta, para crianças de 3, 4 anos. Como ela se comporta na consulta, como ela se comporta numa estação de trem. Então, tipo, vai pegar trem, vai pegar metrô. Literalmente o desenho fala, olha, vamos pegar na mão da mamãe para a gente pegar o trem. E tem outros desenhos que vai falar para a criança correr e a criança vai achar engraçado a criança correndo do papai no trem. Nessa idade, elas estão sendo esponjas, elas vão absorver tudo isso. Qual o streaming que tá aí? Tem, por exemplo, tem um desenho que fala, não vamos falar o nome, mas tem um desenho que fala papai, mamãe, tolinho. Aí depois a criança Já da fala... porquinha? Pra não falar o nome, né? Mas Quem pegou, pegou, hein? quem pegou, captou. é super bonitinho. Só que se você Eu está nunca ensinando gostei seu desse filho a desenho, falar papai, mamãe, tolinho, o que você espera que seu filho cresça falando para você? Papai, te amo? Então, você precisa... Criança, você vai dar informações para ela. Então, que tipo de informação você vai colocar na cabeça do seu filho? Obedeça ao papai e mamãe. Seja educado. Respeite os outros. Não grite em local que não Ensine deve. a criança. Ensina no caminho que deve andar. E aí a gente vai para a igreja também. O que a igreja está ensinando? Está colocando só TVzinha para a criança assistir? O que ela está aprendendo a conversar, a falar, a dialogar com outros amiguinhos? Pensa, a igreja é um ótimo lugar para as crianças crescerem com relacionamentos, que é uma das coisas que cada vez mais elas têm menos. E Né? os pais Então, parece que não se ligam nisso, né? e a igreja é um ótimo Isso aí. lugar. Eu conheço vários amigos meus que eu fiz durante a época que eu cresci na igreja. Né? Então, é um ambiente que as crianças vão poder ter relacionamento. E o líder que está coordenando a sala, que nem antes de começar a programação, algumas crianças ficam no celular e está tudo bem. Mas na hora que começa a programação, aí não. Vamos brincar com isso que é divertido. E as crianças, algumas que têm o problema do vício já, você tem que estimular ela. Quão legal é divertido brincar com outras crianças. E os pais têm que ter essa conversa em casa. Olha, você vai para lá, mas quando você for para o seu espaço, você vai deixar o celular comigo. O tio não tem que falar, entrega o celular pro papai. Então, papais aí que É o estão papai vendo, que vai papai que estão falar. vendo, papais fala assim, papai, criança, agora nós vamos lá para a igreja, você já teve seu tempo de tela, agora é o momento de você não ter tela. Exatamente. Você vai me dar o celular, porque o celular é uma coisa importante, que essa geração precisa aprender. O celular não é da criança. O tablet não é da criança. Então, é o tablet do papai. É isso que o Tablet Miguel da já mamãe. sabe, já. Então, é quando o Miguel papai fala quer já. dar e Celular quando o do papai e a papai. mamãe quer dar. Não é o seu celular. Quando você comprar o seu celular e você tiver dinheiro para comprar o seu celular, ele vai se tornar o seu celular.
E isso é uma das coisas que os pais estão educando de forma errônea. Falando, esse celular é do João, esse celular é da Mariazinha. Não, esse celular é do papai. Porque no dia que o papai quiser pegar de volta, ele pega. É verdade. A Denise mandou um saudade de vocês, irmãos. Denise Pereira, que foi uma das nossas convidadas aqui no podcast. verdade. A missionária do trem Valeu, e dos Denise. presídios, né? Que legal. Estaremos juntos lá no presídio, a gente vai conversar sobre. Exato. Fabi comenta aqui, ó. Na TV percebo que quando cansam, buscam brincadeiras que não conseguem mudar o que estão vendo. Não sei se eu entendi. Por que não conseguem mudar o que estão vendo? Aí que tá uma coisa legal. Tem programas de TV que você termina de assistir, o que a criança quer fazer? Aquilo que ela acabou de ver. Quem lembra do Arte Ataque? Você Lembro. terminava de ver um programa do Arte Ataque, você queria ir atrás do rolo de papel, a figura, não sei o quê, pra fazer, porque ela é estimulada a fazer algo depois da TV. Só que hoje as programações, elas são criadas muitas vezes para as crianças assistirem um atrás do outro, isso não é bom. Então, procure atividades e programas que estimulem a criança a ver um programa, a fazer algo logo em seguida, a procurar. Eu lembro que eu assistia Carmen Sandiego, eu queria saber as coisas que ela estava aprontando lá, para ver as curiosidades do mundo. Pesquisar, né? Sabe? Pode crer. Às vezes ela fazendo alguma coisa Estimular já a estimulava. criatividade, estimular a ação mesmo. Exato. A construção. Carmen Sandiego. Tinha um joguinho da Carmen Sandiego. Tinha um joguinho. Eu não gostava desse desenho, né? O desenho eu também não pirava muito, mas o Mas joguinho era eu gostava. interessante. Mas, enfim, não deixa para outro tema. Tem muitos comentários. Uma das Manda coisas ver, que os manda pais... ver. Tem muito comentário, eu vou ler. Então vai lendo, vários vai. de uma vez, assim. levar de uma vez. Noemi, uma informação interessante é não tomar bebidas estimulantes depois das 17 horas. Isso inclui refri, café, comidas pesadas. Isso interfere no sono das crianças, verdade. Não, você A pulou o comentário Da Mari? da Mari. Desculpa. Ô, louco, Mário, perdão, Mário. Eu Depois ela vai pensei, me né? Ele tá cobrar. animado, ele Eu tá pe- super assim. eu super- pensei, a Mari já é de casa, né? Então vamos... Não, ela falou do meu filho. Ela falou aqui, ó, sobre o Miguel. E ele fala com toda a vizinhança. Todo mundo aqui conhece ele e chama pelo nome. Obrigado. Popular do condomínio, meu filho, entendeu? Fabi, viciando as crianças desde bebê. Fabiana Barbosa, tinta, apenas tinta. Mas deve ser alguma hora que a gente estava comentando Acho que sobre deve isso. ser. Sobre Mari isso. Garcia, eu já fiz trabalho escolar com Barça. Meu pai tinha. Nossa. Suzy. Entregou a idade. Suzy Soares. E é de Uma outra 94. mudança nessa geração é que antes a pessoa mais velha era a pessoa experiente que ensinava o mais novo. Agora parece que diante ao acervo de informações, a pessoa mais nova que ensina, verdade. Inclusive ensina como eles buscarem informação, como mexer na ferramenta, coisa que a gente já comentou aqui também. Parece também um caminho sem volta. Outra coisa, o que fazer? Dar limites de acesso para o seu filho não faz... como é? Dar limites de acesso para o seu filho não vai fazer dele uma pessoa atrasada. Também não pode prejudicar o desenvolvimento dessa nova configuração. Eu já adianto que a gente também falou sobre isso, Já né? falou. Que Então é o volta lance um de você pouquinho, saber aquele- dosar, exatamente. Assiste de novo ali. É porque às vezes são Às vezes ela comentários falou que já bem falou no momento que a gente Ah, que a gente estava tá falando. sobre. E isso é uma das coisas importantes de as pessoas entenderem, que existem formas de estimular a criança que não é só tela. Né? Então, criatividade, conversa, relacionamento são coisas que lá na frente vão ser exigidos no mercado de trabalho e que vão ser diferencial das crianças. Sim. Né? Teto de Pena, que são o casal de missionários Sócrates e Carol. Sócrates e Carol. Carol. Acho que ao mesmo tempo que é acostumado com o diferente, ainda é um diferente muito limitado se comparado com a amplitude da diversidade nas formas da natureza. Um comentário bem filosófico, eu diria, né? Meio hippie também. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Ripongo. Sócrates. Mas pode ter sido a Carol. Pode ter sido a Nada- Ana Cindinto. Exatamente. Sempre, a Noemi. Noemi, eu tô me esforçando para não falar, para não ler Noemi, até eu acostumar. Sempre estamos postando conteúdos legais para a igreja e para as famílias lá. Então, deixa eu fazer um comercial, Está- merchan. Claro. Se você quer conhecer dicas e sugestões sobre criação de filhos e tudo mais, o canal do Pense Laranja no Instagram. É muito legal. Diariamente a gente Eu tô sempre publica- vendo algumas coisas, algumas dessas dicas, e eu já encaminho também pro nosso pessoal aqui. Então é Isso. arroba Pense Laranja. Pense Laranja. Lá no Instagram. E ela continua, creio que não se trata de deixar nossas crianças atrasadas, mas sim de ajudá-las a encontrar equilíbrio em tudo. Espero que te ajude. Eu acho que ela está respondendo, inclusive, o comentário da Suzy. A Ana faz um comentário aqui, a Cris. Família Mosaicos, verdade. Outro tema que a gente estava A falando. gente falando sobre a construção das famílias, assim. Thaís, precisamos produzir conteúdos no TikTok, porque o conteúdo que tem lá é
Ela fez assim. Vamos fazer, Thaís, vamos fazer. Thaís, fica a dica aí pra você. Versículos aí, dancinhas de Eu quero fazer versículos, também. sabe? Vamos Queremos fazer. ver suas dancinhas. Super Kids e Teens. Você conhece, pessoal? Super Kids e Teens. Eu não sei quem são. Não, enfim. Mas eles deixaram aqui um emoji de palminhas. Pessoal de teto de pena, nossa, que interessante, muito bom. A Thaís comentou, ó, se a criança participar do Vila das Crianças, terá boas memórias. Isso é verdade. Gente, trabalho excelente. Mais uma vez, parabéns. Memória afetiva, o pessoal comentando aqui. Cris, ainda tem o Barça. Cara, o pessoal tá muito engajado hoje. Valeu, pessoal. O teto de pena. E aí, quem de nós vai ter coragem de virar TikToker? Eu acho que tem que começar pelos pais, né? A gente vai virar. O fake Ou então or- uma coisa interessante também. Às vezes, os pais dançando não vai atrair as crianças. Usar Mas as os pais estimularem seus filhos a criarem conteúdo, porque quem cria conteúdo pro TikTok é as próprias crianças e pré-adolescentes ali que criam. Mas estimularem suas crianças e adolescentes a criarem conteúdos nesse sentido é que vai fazer diferença. Sim. Se eu for lá dançar no TikTok, não vai fazer diferença na vida daquele adolescente, daquela criança, né? Mas uma criança fazendo a própria dancinha ou criando uma dancinha para outras crianças, isso vai fazer diferença. Imagina eu indo... Não dá. Não imagine. Vai Não aparecer no Facebook. imagine. Vocês Você não vai vão... estar no Facebook, esquece. no Instagram. Vocês não vão imaginar. Ok, Não vai beleza. subir, não, eles não vão. Não Qual vão que é a minha geração mesmo? A plataforma vai bloquear. Não, mas ó, Esse tipo, como é que eles falam? Isso daqui atrapalha as diretrizes da comunidade. Esse conteúdo. Enfim, a Cabertuso pergunta: o Think Orange, ou no caso Orange, né, tem alguma relação com os Ducks da Disney? Você tem alguma coisa? Não, eu nem sei o que é isso. Não tem. Teto de pena, parece que se Eu não sei que você é fã dos Ducks da Disney. Parece que se não começa em nós pais, se torna impossível, porque nós também estamos constantemente se colocando limites, driblando o convite constante de entretenimento, fácil e superficial. É difícil até para nós não usar feeds como escape. Sim. Roberto Oliveira, o exemplo é a melhor forma de ensino. Roberto lá da igreja. Legal. Cris, comenta aqui, no aniversário do meu sobrinho, as crianças ficaram malucas ao ver a decoração com as ferramentas antigas, como fitas, máquina de escrever, discos de vinil, máquina fotográfica e ficha telefônica. nossa. Da hora. Teto de pena. É difícil o equilíbrio de se abster do excesso de redes sociais que nos seduz e ao mesmo tempo se envolve e ao mesmo tempo se envolver marcando presença lá. Socorro, não tinha pensado nisso. As próximas gerações não vão varrer a casa. O robô que varre e passa pano já está no mercado baratinho. Né? Eu lembro que 3 anos atrás era uma fortuna. Hoje você já parcela, você consegue ter quase um financiamento para conseguir seu robô próprio. Né? A gente está entrando no financiamento não é da casa própria. Né? A casa não tem mais, né? É o Airbnb, mas o robô você pode financiar lá no Amazon. Né? A Thais até reforça aqui, ó. Robô de limpeza necessidade. Para as mães robôs, para os filhos vassoura, robô só depois que começar a trabalhar. O Ivanildo comenta aqui. Infelizmente, nós canalizamos toda a informação no celular, inclusive números de telefone que antigamente conseguíamos decorar. E a Tati, quando compramos nossa casa, eu escolhi o condomínio para os meninos terem rua. E ela coloca aqui, entreguei minha geração. Mas ela tá certa, né? Tati, minha vizinha, pô. O ambiente hoje que você cria, você coloca seu filho, é o que vai desenvolver ele. Né? Então é isso que vai trazer ou experiências de ansiedade, ele vai ficar trancado dentro daquele cômodo e só usando telas o dia inteiro, ou ele vai criar um ambiente onde ele vai poder explorar o mundo e poder passear, dar uma volta. Vamos supor, se você mora em apartamento, pega o carro e vai dar uma volta com o seu filho no carro, para ele conhecer, vai num parque mais próximo, vai em alguma coisa ali mais próxima. Mas não fica dependendo só do celular. Parte da criação envolve a escola, envolve não sei o quê, mas envolve você também criar atividades que saiam da tela. Não foi um tratado que você teve filho, você tem que colocar telas, né? Não é isso, não funciona assim. Pessoal, acho que estamos chegando ao nosso fim, infelizmente.
Tinha muita coisa ainda para Tem ser muita conversada. Cara, muito bom, viu, ter você aqui com a gente. Adorei estar com vocês. Muito também. bom mesmo. Obrigado por aceitar nosso A convite, Éder. gente deve combinar aí para o futuro o seu retorno, a gente Estarei à continuar disposição. conversando sobre isso, porque Outros temas, né? Além da geração alfa, sim, né? sim, claro. Existem temas importantes. Tem a geração Z também. Que tá Geração beta que vai vir. depois, né? É, mas a geração Z Vamos é muito perguntar pro Marco. importante, né? É. Ainda mais na nossa comunidade, né? Que tem poucos adolescentes, né? Sim. E a gente precisa... É um problema que a gente enfrenta, aliás. Sobre como Daqui conseguir a- engajar os adolescentes. Daqui a pouco a gente vai ter atraí-los. bastante, mas ainda não. Mas que vão ser os alfas. Mas que continuarão sendo os Os alfas. alfas. Né? Então a gente, sei lá se vai ser a beta, né? O que Sim. que vai ser. Ou pós-pandemic, também pós-pandemia, né? A gente não sabe o que vai 2025 ali, né? Nossa, se fala em outra pandemia ainda já, né? Nossa, velho. Isso é Ou louco. essa mesma, né? Talvez eles vão ser os... Porque esse foi os pandêmicos, né? Talvez vão ser... Como foi o Baby Boomers, talvez os E o Baby pós-pandêmicos, né? Boomers, Sim. Ou os pós-terceira guerra. Tipo, para de falar de desgraça. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Era pra rir? Do jeito que tá Meu o clima Deus lá. do céu. Nossa, a gente É, vai... o negócio tá difícil, tá difícil. Mas são todos heróis de guerra, velho. Ah, Eita, nós. Meu não, a gente Deus. vai fazer um bunker aqui, né? No Vamos passado, transformar um nós só bunker falamos aqui. que não existem heróis. É mesmo, é verdade. Gente, brincadeira, tá, audiência? Estamos com 29 pessoas, ó. Isso é muito Brincadeira. legal. Audiência. A gente manteve a audiência aí com a gente. E, pessoal, queria pedir também para vocês deixarem o like aí no nosso vídeo, tá? No nosso link. Deixa o like, compartilhe com os seus amigos. Exato, e assim, a gente reforça o like, não é porque a gente quer ostentar o like, mas é porque é importante, porque dessa forma Traz uma relevância aí. o YouTube dentro vai do- entregar para mais pessoas que tenham interesse nesse tema, esse vídeo, né, no caso. Então, por favor, deixe seu joinha aí e acho que é isso, né, Tem gente? no Spotify também. O Spotify tá uma semana atrasado porque eu não subi. Assista nossos outros episódios do Mas tem no Vila Talk. Spotify Se também. atualize, tem se outros atualize, né? Chega episódios. atualizado. Sim, sim. Exatamente. Procure pelo material do Pense Laranja no Instagram. A gente marcou eles no nosso próprio Instagram também. Siga eles lá. Nos siga também se quiser seguir o Éder. Com certeza você é bem-vindo para isso. Qual que é a sua rede social mesmo, Éder? É Éder Bizutti, B-I-Z-U-T-T-I, Bizutti, Tá. arroba... Arroba Lá, bem. Arroba Éder arroba- Bizutti. Isso, arroba Éder Bizutti no Instagram. E também a gente marcou o Insta dele no nosso próprio Instagram também. Se você não tiver como anotar aí, você pode ir lá procurar. Essa conversa vai ficar gravada, tá bom? Você é livre aí pra revê-la quantas vezes quiser. E você que é da geração X, que compartilha um monte de vídeo, compartilha o link da comunidade também, certo? Não só meme, né? Eu senti uma certa alfinetada aí, né? Inteiro, mandando Pais, vídeo. tragam suas crianças pra igreja, tá bom? Isso é algo importante. Cara, e assim, uma palavra pastoral Boa, nessa boa. última, Declarações finais. né? Eu acho que são duas coisas que a gente precisa pensar, né? Existem coisas que só a graça de Deus vai fazer. Se formos pais, pastores, avós, líderes que levam a sério as Escrituras e que testemunhem das Escrituras e que ensinem as Escrituras e que contem as histórias bíblicas, não há dúvida que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas crianças. Mas vamos, ao mesmo tempo, entender o que significa servirmos a nossa própria geração. Tem uma responsabilidade. Né? Exatamente. Porque a Bíblia diz lá em Atos que Davi serviu a sua própria geração. A gente precisa servir a nossa geração. Essa é a nossa geração. Não adianta eu olhar lá para trás e dizer o seguinte: poxa, legal era no meu tempo porque as crianças ficavam quietinhas no culto. Legal era no meu tempo porque a escola dominical... Ok, foi um bom tempo, louvado seja Deus. Mas nós não estamos naquele tempo, nós estamos no tempo que se chama hoje. Então a gente precisa influenciar positivamente,
fazer essa parceria que o Pense Laranja propôs, né, no sentido e que é proposto, mas não é uma novidade, né? Não há nada novo. Não há nada novo debaixo do céu, né? A gente sempre falou, há muito tempo atrás eu ouvia, igrejas fortes porque as famílias são fortes. Né? Ok, e forte aí não é no sentido de ser a melhor ou menos pior, mas de estarem engajadas, né? Essa é o termo do momento, estarmos engajados naquilo que a graça de Deus nos propõe e nos ensina nas Escrituras. Então, isso requer disciplina, né? E requer essa disciplina na qual a gente vai dizer para o nosso filho o seguinte: hoje é dia da gente adorar, hoje é dia da gente ir para a igreja. Mas meu filho está cansadinho, tá ok, pode ser mesmo, mas venha, traga o seu filho, né? Até porque se há alguns estímulos que a gente precisa fazer, é esse, né? Onde eles encontrem boa amizade, bons relacionamentos, ensino da Bíblia, vida de oração, entendem o que é a vida de oração, aprendendo a respeito dessas coisas. Então, fiquem firmes, pais, fiquem firmes, professores. O Senhor é aquele que está com a gente, maior é aquele que está com a gente do que aquele que está no mundo, mas vamos servir a nossa própria geração, em nome de Jesus. Amém. Alguma Consideração final aí? consideração final, Éder? Bom, primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, foi muito legal. Quem quiser entrar em contato com a gente também pode mandar e-mail para o Pense Laranja lá no contato@penselaranja.com.br, quer conhecer mais do material. E meu incentivo é que pais, mães, educadores, líderes se interessem pela próxima geração. Entendam que é uma diferença grande entre a nossa geração e a próxima, mas que isso não seja uma barreira, né? Que seja algo que a gente tenha curiosidade de entender por que eles pensam dessa forma, como eles estão agindo e o que nós podemos fazer para ajudá-los a serem melhores na igreja, em casa, em todos os lugares, né? Que eles possam encontrar um relacionamento com Cristo também, né? Então, nosso exemplo é importante lembrar o que nós estamos fazendo, porque essa geração, parte dela está vendo o que nós estamos fazendo. Né? Nenhuma geração nasceu do zero ali. Elas basicamente estão olhando para a nossa geração. Então, vamos ser bons exemplos de uma geração, porque a nossa geração ainda está aqui. Né? Nós ainda estamos aqui. Elas estão olhando para nós sobre como elas podem fazer a próxima. Amém. Muito obrigado, Éder. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal da equipe aí. Valeu. A gente se vê no próximo Vila Talk.